Fala pessoal, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Eu me perdi nas contas. Qual é o episódio, produção? 15 já? Tá quase terminando então a primeira temporada. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti uma série, a primeira temporada estava acabando, ia ficar 6 meses sem vir. Qual era a série? Episódios. Gospel Girl. Gospel o quê? Gospel Girl. Gospel Girl. É Gospel Girl. Se alguém assistiu aí, é uma série Gospel Girl. São garotas evangélicas. Claro que é. Então nós estamos no ar com mais um podcast diretamente aqui dos estúdios da Missão da Assembleia de Deus de Alvorada. Estou aqui dividindo a bancada com o meu excelentíssimo amigo, muito nobre, Abner. Por favor, Abner, se apresente. A gente não é teu amigo também? Não, só um pouquinho que vocês são convidados depois. Ele é assalariado. Bom, paz do Senhor para todo mundo. É uma alegria, uma satisfação, boas expectativas para hoje. Muito, Abner. Muito. Eu estou assim com um apetite de assunto muito grande, assuntos polêmicos. Olha os livros que estão sobre a mesa. É. Nós vamos falar hoje sobre o que, Abner? O que é aí? Seitas, movimentos neopentecostais. Isso aí, vai ter várias perguntinhas hoje aqui. Liturgia e adoração. A liturgia e adoração. Mas eu vou querer entrar daqui a pouquinho na vida do levita, do adorador, que vocês são da música aí, né? Os levitas tinham a vida consagrada, né? Então nós vamos entrar mais ou menos nessa seara aí, daqui a pouquinho a gente vai vir com mais umas novidades. Aqui à minha esquerda, Joab. Cumprimente o povo, fala que tu é baterista. Não, dessa vez eu não vou falar, tu nunca jogou na outra. Paz senhor, meu nome é Joab e eu sou da AD Alvorada, obviamente, porque eu tô aqui e eu... Não, o que? A gente não vai... Tu acha que a gente não se dá com os outros, não? Não, tu não! Eu não dou com quase ninguém. Nem com os daqui. Eu me dou com Gravataí, me dou com outra Gravataí. Cachoeirinho, me dou. Não conheço. E à minha esquerda tá o Soneca. Não, tu só responde a pergunta. Quer se Tu não é passar já. apresentador. Mas eu quero apresentar o meu amigo Soneca com licença. Não, mas tu precisa ser promovido. Agora tu tá aqui como convidado. Tu tá parecendo aquela aquele que rege o Grande Coroa, aquele dia que queria ficar aqui. Ela queria se entrosar. A direita do Abner, temos aqui Samuel Castro, mais conhecido como Soneca. Por que tu tá apelido Soneca? Porque quando eu era mais novo eu dormia debaixo dos bancos. E porque às hoje vezes tu eu dorme em toco cima? dormindo. Tu toca dormindo como? Tu dormia no banco da praça pensando nela? Você tocou, meu? Quem é ela? Bah, meu Deus, se eu disser quem é. Não se espantar, hein? Tá bom, mas é isso aí. As nossas expectativas estão altíssimas com vocês aqui, não sei se vocês sabem. Eu não colocaria muita expectativa na gente, não. Várias expectativas. Eu não colocaria muita expectativa. Eu não espero muita coisa que possa sair de nós dois, mas se vocês estão esperando... Vocês nasceram na igreja? Não. Eu vou fazer... Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer perguntas que eu já sei a resposta, mas é que as pessoas que estão assistindo não sabem a resposta. Tá. Então vocês têm que responder como se eu não soubesse, só pra ensinar vocês a fazer vou falar o que programa. sim, vocês não me cortam. Não, eu perguntei nasci, não perguntei e continuou. Uma coisa de cada vez, uma pergunta de cada vez. Nasceram na igreja? Sim. Tua mãe já era cristã quando tu nasceu? A minha mãe voltou pra Cristo quando eu nasci. Porque ela fez lá, ela falou que só ia voltar... Ah, é? Sim, tu não sabia? Marcela? Ela Nunca falou... esperei isso. Ela falou que só ia voltar pra igreja se Deus matasse ela e que ressuscitasse ela. Aí, quando eu nasci, ela morreu. O que houve? Ela teve uma eclâmpsia, alguma coisa assim. Preclâmpsia. Isso aí. Aí ela morreu e depois do tempo voltou. É problema de pressão, eu nasci prematuro por causa disso também. Pode continuar o assunto, tá. É um assunto paralelo aqui. Minha mãe Deu também disse que eu nasci prematuro por causa desse negócio aí. Aí ela voltou. Voltou, mas eu não nasci prematuro. Eu nasci de 10 meses. É sério, eu nasci de 10 meses? 10 meses? Uhum. É possível alguém nascer de 10 meses? Pelo que eu entendi, a barriga da minha mãe foi cozida, era pra ter morrido. Ela morreu. Era Cozida como já? Sei lá, eu não sei o que Mas já aconteceu. deu problema desde Desde criança. Daí eu nasci de 10 meses. Aí a tua mãe voltou? Voltou. Minha Não avó é gaúcho, né? Não, sou paulista. E Tu por que não que tu nasceu não em Santa fala? Catarina? Por que que tu não fala com sotaque paulista? Ah, eu moro aqui no Rio Grande do Sul já faz Porque uns tem anos vários já. canalhas aí que são daqui e querem meter Tu veio pra cá sotaque. que idade? Hã? Que idade tu veio pra cá? Eu tenho 18, eu vim pra cá com 10, eu acho. Por aí. E não tem sotaque? Não mais. A Marcela tem, né? Mas a Marcela... A minha acho mãe que é baiana? É meio baiano o sotaque dela. Dá pra ver que não é gaúcho ela falando.
Mas já acostumei já. Minha mãe não é muito de sair, não. Vive na rua. Ela vai assistir isso. Vive na rua com a gente. assistir isso daí. Não é de sair. Vive na rua é uma palavra muito forte. Eu conheci a Marcela. Eu conheci a Marcela, tanto que eu vi a Marcela em vigília, que ela parecia a Cláudia e a Miriam. Toda a vigília tava lá, ela com a fralda dela aqui, ó. Mas eu acho Aí a Marcela passou a virar organizadora das que tu vigílias. chegou a conhecer minha mãe no dia que ela foi lá na VEP, não foi? Eu conheci a tua mãe nas vigílias que ela ia. Eu te conheci lá na Zona Norte, em Gravataí. Pois é, tua mãe também ela era que nem a Cláudia e a Miriam. Cláudia e Miriam, se vocês estiverem nos assistindo, a Miriam sempre assiste. Tem uma delas que é, A acho que é a Miriam. Miriam, que ela tem parente aqui no Alvorada também. É? A Miriam sempre Americana. assiste a gente. A Miriam e a Cláudia, quando tu chega num culto, e a Miriam e a Cláudia não tão, tu sente saudade delas. Lembra que a gente foi pra Guaíba e do nada na primeira fileira tava ela? A Florida? Ah. Me mandaram hoje na... Como é que... Foi na caixinha, não lembro onde é que foi que aquela vigília ficou marcada. Silêncio. Amém! Que eles são horríveis, cansados. Babona que eles são cansados. Pode ter sido uma experiência pra alguém que pra nós não pode ser muito agradável. Jovem, mas dorme, jovem. Eu que te ligo todos os dias pra querer me enganar ao vivo aí. Soneca nasceu na igreja? Não, no hospital. Ele sempre tem que vir com uma charadinha. Otário! Essa meu Deus do céu. Eu esperava essa nem do Matias. Se mordeu, se mordeu. Eu tô Né? falando um negócio sério aqui, Deus nunca exalta, quando exalta não aproveita. Tá, Soneca, onde é que tu nasceu? Teu pai já era cristão? Sim, nasci no berço cristão. Teu pai já cuidava de congregação na época ou não? Já. Desde pequeno. Desde pequeno. Desde pequeno. Então tu já cresceu com teu pai cuidando de congregação. Uhum. E tu não é paulista também? Não. Ô Jackson, tu vai entrar ou tu vai sair? Jackson. Porque tu tá distraindo a atenção do nosso convidado. Aqui já tá difícil de extrair informação. A gente tá... Eu tô até com medo que o Namã tá numa beca, liga de vai, eu tô do chinelo. Não, mas se tu vê Essa aí é a roupa da do metade casamento. pra Tão baixo... falando, ó, tu tão vai- falando que o meu tênis, ó, não rompia. Ridículo. Por que ridículo, gente? Assassinando Não a bateu moda. muita Estilo é estilo, mas com Isso- licença. Não. Não, eu Jovem, tu usava calça roxa com moletom azul. Mas tu quer que eu começar no passado? Tu usava topete, então... Ai. Não começa. Vai querer continuar? Vai continuar? Leandro. Ai, ai. Vai continuar? Vai continuar? Não, vamos parar por aqui, gente. Eu, o maior pintor do mundo? Não, mas não é. Aquele é o pastor Lucas. O maior pintor é o pastor Lucas. Continua o soneca. Vai, Binho. Não, Distrai. volta, fica no assunto aí, tá bom. Não, tá mas gostoso, daqui a pouco eu já me demoníaco. Eu tenho um problema. Daqui a pouco ele pega as peles que ele rasga Furo tudo. tudo, rasgo tudo aquilo ali. A faca da força do ódio. Não, Então continua aqui, ó, soneca. Vai lá. Soneca o quê? Eu falei um tempão, agora tem que falar também. Não. Fala do lar cristão que tu nasceu, dos teus pais, cuidando de congregação. Deslinda o assunto aí, meu querido. A gente já falou. Quais teus traumas? Quais teus traumas? Ah. O Abner, eu tô sentindo o Abner que tu tem alguma coisa aí. Eu mas também. é que O Abner nasceu literalmente dentro da igreja, né? Eu tô, Pergunta onde o Abner nasceu. eu tô sentindo que o Abner vai vir com uma pedrada do nada ali, largar nos copos Ele, daqui a tá, ele, pouco. tá- ele só tá nutrindo, ele tá pensando assim, ó, e nutrindo como ele vai pronunciar em palavras Ele- leves que o público não se escandalize. Será que eu falo ou não falo? Mas é que... ó, não dá pra abrir o que eu quero abrir mesmo o assunto, né? Depois a gente corta, a gente editou tanto podcast. É, mas... Bom, os dois são envolvidos com música, né? E... Como é que funciona essa questão? Tipo assim, o cara ele tem um desejo. Bom, vocês já tinham... Nasceram na igreja... Ou no hospital, né? Como disse o Soneca. E aí, eu também nasci no hospital, viu, Jacques? E não foi mão de parteira, foi no hospital. E aí, o seguinte, tá, tu se identificou com um instrumento, como é que tu faz na igreja? Porque não tem, tipo assim, cursinho. Pelo menos na Assembleia de Deus, não tem muito. Vai a moda louco, vai Aqui vendo, foi. vai... Fala do teclado primeiro, a bateria é mais fácil. Ah, mas eu é uma lista, né? Deixa no teclado. Começou no mas violão, né? Tem a tríade. Um a um, viu? Explica o pessoal com uma piada interna. O Soneca, toda explicação musical que ele vai dar, ele faz todo um contexto e no final ele sempre fala. Isso é uma tríade. E nem um de nós sabe o que é uma Nem ele tríade. sabe o que é uma tríade. Tá, mas então tu não começou com o teclado, Soneca? Não, comecei na bateria. Porque é impossível começar pelo teclado? Não? Não é impossível.
Mas eu comecei assim pela bateria, depois eu fui pro violão, porque não tinha músicos na congregação do meu pai, eu tive que me forçar a tocar violão. E depois fui pro teclado, porque eu comecei a gostar mais, dava pra fazer tudo. Ritmo, harmonia, É o que te identifica? melodia. É o que eu me identifico. Mas tu arranha uma bateriazinha também, não arranha? Hoje em dia não mais, Job na manta de prova, que eu tentei e não veio na Belém. Não, eu olhei, tava o Joab no teclado, o Ezequiel no baixo, o outro gurizinho que foi na guitarra e o Soneca na bateria. Tava perfeita a banda do congresso aqui da UMA. Eu achei que tu ia falar outro nome. Eu jurei, ele abriu a boca pra falar. Ele abriu a boca pra falar. Tu ia, né? A gravação dá pra cortar. Ele abriu a boca pra falar. Aqui Omada a gente resolve em casa. Os outros não dá. Eu cheguei a ouvir assim, ó. Ressoando nos meus ouvidos. Aí tu foi parar no teclado. Fui parar no teclado. Fez aula? Fiz 1 mês de aula. Quem foi os teus mestres no teclado, Soneca? Meu mestre foi o Leandro Cruz. É Tocou no daqui Dinâmicos. da volta aqui? Não, É o careca? não. Tocava no Dinâmicos na época. Dinâmicos da Fé? É. Tu não é tão novinho então, Soneca. Dinâmicos da Fé. Bah. Não, já tava acabando já, eu acho. É, Faz que tempo. Isso é verdade. O Dinâmicos é lá dos anos 80, mas aqui pro final já tava. também. Sim, eles atuavam nos anos 80, 90. Eles, só pra tu ter ideia, eles tocaram no casamento do Jacaré. Dinâmicos da Fé e o Filadélfia tocaram no casamento do Jacaré. Mal Diz o que Jacaré é um culto. que foi culto de campanha. Eu imagino juntar a Filadélfia aí. Tem umas fotos lá, o pessoal tudo descabelado, diz que é o seguinte, Eu sempre ó, ouço escutar de Foi com a Tianice? dinâmico. Com a Tianice? sim, né? Mas como tu é indecoroso, né? Não, porque eu queria saber, ele pode ter baixa tido outro um climão. casamento. Eu sempre escutei falar do dinâmico. Não, quando mas ele acabou. poderia ter tido outro casamento. Quando eu conheço, acabou gente, os desculpa. dinâmicos. Eu não sei se existe ainda. Qual é o Eu sei que. Não vai acordar nada. Ele poderia ter tido outro casamento, não podia? Vamos falar. Não, eu gosto Vamos falar, não, vou falar sobre o dinâmico quando que acabou. Eu acho que quando eu cheguei aqui não peguei a época que ele tava cantando ainda. O Dinâmicos deve ter acabado. Que eles pararam mesmo foi quando a. Como é que é o nome dela? A líder. Marli. Marli. Marley, uma coisa assim. Marley É. foi pra Santa Catarina. E o Aí marido trabalhou dela, faz uns 3 anos, eu acho. É, Foi na por aí. pandemia, eu acho. Isso. Começo da pandemia. Aí eles, Eu não peguei definitivamente, a eles, época deles. eu não sei se eles pararam, pausaram. A mãe do Gese cantava com eles. Foi uma das últimas que tava lá. É, da formação das antigas mesmo era Marley. E aquela outra- A morena, aquela que é amiga da tua família. Uma que até vem. Tá... Lídia? Isso, Lídia. é. Mas falam que a banda do Dinâmico já era boa, né? Era boa? Não, eles eram. É conjunto, né? Era, na época era Não, eles. na época era eles e eles, né? Tipo assim, eles eram a ponta da flecha. Tu vai organizar uma campanha, o primeiro nome que vinha era eles. Os fortes na época era eles e Filadélfia, né? Dizem que tinha outros, né? Mas eles eram os Mas mais era os que fortes, puxavam, é. E o Filadélfia. Filadélfia é da família lá do Daniel Duarte, Isso. do pessoal lá do Morro. É, esses aí eu já vi atuar mais. Tipo assim, já era mais assim. Aqui na Alvorada, pelo menos anos 2000, aí eles quebravam tudo. Ainda vinham bastante, eles vinham de Foi ônibus. aquele coral que foi no Não, aquilo Não, lá é o coral dos geração filhos, sobrinho. Na ECT, assim, ó. Teve uma época que o que imperava eram os conjuntos. Isso interior, capital, tudo. A época do conjunto. Tinha, tipo, por conta do... Eu acredito que por conta do Voz da Verdade, Equipe Obra de Amor, nasceu os conjuntos nas igrejas. E, tipo, era uns conjuntos imensos. 9 vocal. E aí era bateria, não sei o que. Botava instrumento de sopro. Era conjunto, assim. Eram uns... Porque, tipo, era 20 pessoas de componentes. Então, tinha muito conjunto. E na época eles faziam muito sucesso, porque era conjunto. É, antes do. Não tinha ninguém convidava uma pessoa pra cantar na igreja. Não, era Conjunto. muita dupla, né? Antigamente, tipo assim, um pouco antes do Voz da Verdade, essa turma aí, era muita dupla. Tu pegar Irmãs Falavinha, Irmãs Leonel. Bom, tô falando grego pra vocês, não sei se vocês conhecem, mas se for pesquisar. Porque na época tudo era muito. Quem é que canta aquele? Você já tem a experiência. Eu acho. Eu não lembro. Leonel, não é? É. É que eu sempre confundo, porque tem Você lembra daquela benção? Mas que Galvão não é da chorou, igreja, né? As chorou. irmãs Galvão não são cristãs, né? E eu sempre confundo o nome da Galvão com Leonel. Galvão não é da igreja. Não, isso aí não. Você não. já tem experiência. Complete a música. Você lembra daquela bênção
que no choro conquistou. Conhece, né? Revela a tua idade. O povo do mundo chora Tá, isso aí. com razão. Isso é de quando? 1980 e vai quebrada. Sabe que isso, né? Que a gente é de 2005? Mas o crente não chora em vão. Na época deles, eu acho que os conjuntos já não estavam mais. Não, acho que são anterior aos conjuntos, porque na real, tipo assim, ó, o que eu ouço falar? Que tudo que saía pela Rádio Marumbi, né? Até aqui na Assembleia a gente tem nosso programa na Rádio Marumbi, e tipo assim, nos anos 60, 70, não tinha nada. Como é que o cara, por exemplo, morava lá em Caçapava, que não tem... Tá, vamos trocar a cidade pra não ficar pessoal. Não, Né? pode lá mesmo. Ai! O cara que mora, por Lá exemplo... tinha dois conjuntos, o conjunto Alfa, que era da família da Franciele, e tinha o Liberdade. O Liberdade era mais um conjunto de amigos que cantava, Sim. e o Alfa era da família. Não, mas tipo assim, pra quem morava no interior, como é que o cara ia ter acesso a fita, a disco? Não tinha nada. Era rádio. Então era no rádio. Daí o que acontece? No rádio tinha os irmãos Ienze, Matheus Ienze, e que também eles têm um vínculo familiar com as irmãs Falavinhas. São meio parentes ali, casados uns Era com os muita outros. dupla, antigamente. E aí era muita dupla. Aí veio o quê? O Voz da Verdade, que daí, Deus o livre, Aí quebrou revolucionou. tudo. E são, pô, cara, tem gente que não gosta, né? Mas eu como peixe, boto espinho pra fora e consigo assim aproveitar a inspiração do Voz da Verdade. Não tem, cara. E a interpretação, uma coisa que hoje já não tem, né? Tipo, Tendo anjo na fogueira também. não, só na sarça. Eu acredito que depois deles e da equipe Obra de Amor que os conjuntos se fortaleceram. Mas a obra de amor não Porque a obra de teve- amor era mais é, aqui, mas a obra de amor era mais aqui de baixo. Eu acho que eles são de Santa Catarina, se eu não me engano. Eu não Equipe sei. Obra de Amor. Eu Se eu não não me sei. engano, eles são de Santa Catarina. Eu não Eles são sei. bem aqui de baixo. E aí o meu irmão Prossiga, eles cantavam Prossiga, lembra? Sim, claro. Meu irmão prossiga, porque Deus está, não lembra? Ah, do nada virava um sambão. sara a ferida. Se lembre que não luta nunca vence a guerra. Se às vezes... Não, você não Não é do conhece? meu tempo. Também não é. Meu Deus do céu, Jesus. Não amado. é? Tem que botar as músicas Se de você 1900. sentir a presença de Deus... Ah, eles conhecem. Vai, virar da igreja. Chegou a conhecer? Eu nunca escutei esse louvor. Como é que é? Rocha Eterna, chegou a conhecer? Daqui de Porto Alegre? Era de Porto Alegre? Não sei. Hoje É que- é do pai do Mike, Mas é que tem dois, eu não me lembro. Tipo, um Rocha Minha. Eu acho que é Rocha Viva lá. Né? É, Rocha Viva, um Eu troço acho que lá é Rocha Viva. É do pai do Tinha, Mike. do Joelso. Do Joelso, e aí tinha Um outro que era aqui do irmã que cantava Leopoldina junto. também. Acho que era do Leopoldina. O do Leopoldina é da... Tá, eu sei. Era bom, já cantaram aqui no Congresso. Mas é Rocha Viva. Não sei que é Rocha alguma coisa. Rocha Eterna, não sei. Sei que é Rocha. Tem aquele que até hoje, estão cantando ainda, aquele que o Adrian tocava, o Luz e Vida? Luz e Vida. Não, Luz e Vida é antiguíssimo Mas o também. Luz e Vida vai fazer 30 anos agora. Sim, Mas quer só foi dizer... renovando- Mas só foi renovando os músicos ou o pessoal que a canta? família em si tá ali ainda. Aí só os músicos que O mudaram. violonista, Sim, alguns, a é. senhorinha que fica lá atacando de fogo, ela não canta, mas ela taca de fogo na igreja. E Não, a é. Luz e Vida vai fazer 30 É, anos esse antigo. ano, né? 30 anos deles. Muito antigo, Luz e Mas Vida. ela não canta mesmo. Ela fica ali com o microfonezinho dela aqui, atacando fogo na igreja. Parece a torcida organizada, não dá mais. Não, mas eles têm história, assim, ó. Sim, não, aqui também tinha as Irmãs Neves, esse pessoal aí. As Irmãs Neves era pô, Garel. É, elas adoravam aquele hino da Sofia Cardoso, Exaltado seja o Senhor. E depois elas cantavam igreja que glorifica jamais Nossa, a vestida elas cheia iam pra de cima poder. da máquina. Não, Vai é. tremer, vai tremer, vai tremer, vai Eu tremer. escutei já. E aí teve na época dos conjuntos, aquele coisa, tocar pra conjunto era o ápice da glória. Ah, sim. E era CDzinho, né? Um negócio que hoje em dia vocês fazem, na época não podia fazer. Vamos botar a nossa identidade, não tinha. A gente vê nessa identidade aí quando Não. a gente não tira. É, mas Não, é que mas muito vocês desse aí então, da vocês nossa nunca identidade tiram. é pra cachorrear também. Coisa que é o seguinte, os caras não tiraram o bagulho em cima, daí, bah, vamos ver um Antigamente meio de não tinha isso aí. acomodar a nossa Antigamente, identidade. Essa é a desculpa que o Adrian a Qual gente é o sempre conjunto? usa. Qual conjunto? Ô, Bia, qual conjunto do Levi, da família do Levi? O Levi? Eles tinham um também, era muito conjunto. Como é que lá da São José, eu Que esqueci. cantava a Raquel, Tipo, cada distrito grande tinha... É, os grandes distritos tinham, Santa Rosa, Tem um vídeo que ele tudo. tá O tocando no YouTube que Levi, ele tocava com o Moral, não era? o irmão dele, o Eliseu, É. a Esse Eliseu é Raquel, guitarrista? tinha mais uma loira que eu me esqueci o nome dela. Eles tinham um conjunto também. O Eliseu é o guitarrista, não é? Não, Eliseu Eliseu é o que canta. Eliseu Martins. É o cantor que o Levi toca pra ele. Não sei se toca ainda. Eu não Mas sei, tocava pra não ele. sei.
E eles tinham conjuntos também. Eu vi um vídeo do Levita. Mas antigamente não tinha essa coisinha de vocês aí, ó. Ai, vamos botar nossa identidade, que hoje em dia é muito aqui, vamos botar nossa cara, vamos fazer uma nova versão. Era CDzinho. Eu não gosto dessas coisas de botar Quem uma versão. tocasse mais CDzinho era o melhor. Eu gosto de tirar em cima E da ensaio toda sexta pra passar as mesmas músicas. Só que é o seguinte, né? Eles oravam muito, os caras eram focados. Vamos entrar no assunto agora. Não, mas é que é verdade, os caras. Eles livre, não era assim tu chegar ali e fazer um negocinho na carne ali, vamos fazer um gostosinho. Mas no Filadélfia eles contam no Filadélfia que nos ensaios Deus operava milagre. Se eu não me engano, a mãe da Nathalie comentou comigo que a Nathalie foi curada no ensaio do Filadélfia. Eu já escutei essa história também. Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano, foi no ensaio do Filadélfia, porque eles eram fogaréu. Não tinha saído de tu ir pra um culto assim de arreganho, vamos ver o que vai dar. Os nego iam as ganha. Preparado já. E o preparado e explodiu. Todo mundo ia preparado, não era só quem cantava os vocal. E é que também o tempo vai passando, né? Tipo assim, as figuras vão mudando, não adianta. Tu vai querer um cara com 50, 60 anos com conjunto, não dá. E hoje nem existe mais conjunto, é banda. Mas Porto Alegre tinha muita gente boa. Outro nome de Porto Alegre que a gente não tocou, que ele também foi assim, ó. Que foi, acho que, questão nacional que foi mais longe, foi o Pastor Elton. Mas ele não era conjunto, era solo. Sim, mas eu digo questão de abrangência de ministério. Sim. Ele teve ali um alcance muito grande. Muito grande. Ele andava. Eu nunca vi o Elton cantando sem ser no... Ele tem muitos CD. Deus do livre. Ele lançava CD. Ele lançou muito CD. Ele cantava nos Gideões e acompanhava o pastor José Antônio. Tipo, no Brasil, assim, ele já foi pra vários lugares. Claro, fora dele. Ele é. Só conheci o pastor. Se tu botar no YouTube, no canal dele, tem vídeo dele cantando em Boston, na igreja do Oriel. Mas aí já não era conjunto. Não, sim, eu acho que a família deles tinha um conjunto, mas eu não sei se ele era. A família deles é musical mesmo. Eles tinham um conjunto, mas eu acho que eles não... Vida e alguma coisa, se eu não me engano. Ele eu não sei se ele cantava no conjunto. O Josias fez parte do Dinâmicos, mas ele era solo. Ele fez sucesso solo. Não, fez muito sucesso. Aqui na Alvorada o pessoal amava. Ama até hoje. Eu me lembro que nos 65 anos da igreja ele veio cantar aí. Tipo assim, foi... Tá, mas ele era, tipo, tinha uma banda dele? Não, era playback, mas só que, tipo assim, interpretação... Ele é mais no sentido orquestra, se ele fosse ter, seria uma orquestra, eu acho que é mais o estilo dele, do que uma banda. Mas é aí que tá. Se tu for pegar na real, e ele já testemunhou isso aqui mesmo, que ele cantava muito Oséias de Paula, que não é mais uma questão orquestra. É tipo, claro, a gente for ver os vídeos dele, ele vai estar cantando ali o... Meu Anelo. Que já é um lance mais clássico. Mas ele cantava o do Oséias de Paula, Entrei no Templo. Que esse não é muito. Bom, o Oséias de Paula. O Jacques tá lá avacalhando. Diz ele que ele já tocou e cantou em conjunto. Já cantou em conjunto? Sim, é em off, né? Mas tem um no Passo das Pedras que até hoje é vivo. O Não Temas, tu lembra, Binho? Do irmão Joaquim. Já ouvi falar. Nunca até vi. hoje não tem mais. Já ouvi falar do Joaquim. Mas voltando no assunto da... sempre, né? É sempre o Jackson, né? Mas voltando no assunto da orquestra, tem o Jeremias, que ele é antigo, né? Mas o Jeremias, eu não sei se cantava. Cantava, Binho? Eu não me lembro dele muito aqui pra Alvorada, né? Eu vi o Jeremias cantando. Não, ele canta. O estilo Em dele é janeiro, mais Deus do livre. O Jeremias cantou aqui em janeiro, na ceia, não foi? Sim. Eu digo nas congregações aqui. Eu não sei se ele exercia o Ministério do Louvor, assim, sair pra cantar. Eu não tenho lembrança. Porque os conjuntos e o pastor, eles saíam pra cantar. Esses aí. E eles faziam muita dupla, tipo, você ia pegar um conjunto, fazer uma dobradinha com um pastor que pregava. Que nem, tipo assim, ó. Outra coisa que eu ouvi, não sei se posso estar falando uma besteira, diz que muitos deles pegaram contato para Santa Catarina, na época que não tinha nada de internet para divulgar ministério. Quem levava eles era o pastor Gregório Charzuk, que era aqui de Porto Alegre também, agora está na Argentina, a última vez que eu ouvi falar. E ele pregava nos Gideões quando era lá primeiro, segundo ano, e disse que ele levava o pessoal para Santa Catarina. E ele era, tipo assim, homem de Deus de verdade mesmo. Mas os cantor nos Gideões, tem um monte de cantor com testemunho, eles ficavam na fila pra poder cantar. Sim, entrava pediu. Na fila lá e ficava com CD, tu tinha CD gravado, tu cantava, mas tu tinha que ficar na fila. Sim, e aí a hora que o anjo gritasse, se tu acertar o balaço, tu te consagrou, né? Tu tinha uma chance. A Valquíria, pra dar um tiro certo. A Valquíria, o pastor Gilvan Rodrigues, disse que Deus mostrou pra ele
que era pra dar uma oportunidade pra ela, disse que ela tava lá no canto dela, lá esperando a oportunidade. E o seguinte, Deus falou com ele, dá pra ela. E aí ele deu a oportunidade pra ela, disse que ela veio com um ponteiro lá no 220. Vai, sapato de fogo. A Valkyria era a única cantora nos Gideões que os Gideões gritavam e o nome dela pra ela cantar. Eu vou dizer que eu vi, ninguém me falou. Ela eu gritava, tava lá. Valkyria, Não, eu tô dizendo Mas é verdade, 2008, meu pai fazia excursão pra Camboriú. Teu pai era o que organizava as excursões? Claro, aqui no Alvorada tinha várias excursões. Ezequiel, Eu nunca fui pro Gideões. a irmã Elusa, toda essa gente, tudo fazia excursão. Aqui na Matriz, o Alexandre, nosso líder, fazia excursão. Da Alvorada saiu umas coisas de excursão. E aí, o seguinte, 2008 foi o E último ano que a quantos gente dias foi. ficava lá, Binho? 2, 1? Eu não, saía quinta de noite daqui, ficava sexta, sábado, voltava domingo. E dormia onde lá? Dormia em hotel, né, cara? Vamos dormir aqui no barraca na beira da praia. Não, porque eu não imagino, eu nunca fui pro Gideões. Hotel, não, que é uma cidade turística, né? O balneário é turístico, então, tipo assim, tem muito hotel. E como é um pós-temporada, então, tipo assim, obrigava todo mundo que ia. E eu vi, ninguém mostrou, quando deram assim, anunciaram, vai cantar fulano e fulano, e depois a Valkyria. No que deram o nome da Valkyria, parecia a torcida, assim, anunciaram o Luiz Soares, assim, entrando em campo. Aquela ovacionada, assim, ó, porque ela virava Ela o cantava ginásio corinho do de avesso. fogo, mas o corinho de fogo dela não é um corinho de fogo de esses aí, vai morrer, que não sei o que. Não. Ela pegava a Bíblia, ela pegava um capítulo da Bíblia e pegava aquele capítulo e ia podando na música assim. Não era corinho de fogo, era pipipipopopó. e eram umas letras. Quando eu era prego, o diabo me batia. Valkyria Oliveira. Já veio aqui na Alvorada também. também. Valkyria Oliveira. Eu amo seu Na beijo. Intersul, Ela já sabe né? no mistério. Amo. Mas as letras. Com licença. As letras dela não é esses forrozinhos aqui. Era uns corinhos de fogo, mas do fogo mesmo. Ai, e nego se incendiando na rua, no meio das bancas. Carro. Mas tá no ônibus, Falando em línguas cara, você dirigidas. não sabe porque você não tem contato, não tiveram contato com o bagulho assim, ó. Cara, Camboriú, hoje os nego avacalham. promessa no início ali. Hoje o pessoal avacalha, banaliza, eu não fui mais, não posso falar. Mas, cara, nunca fui. o negócio não vai achar que o bagulho era O sonho de bagunça. todo cantor e pregador era pregar e cantar Pregar Gideões. lá, era o palco do Brasil, era lá. Poderia ser de São Paulo. O sonho era lá. Claro. Não tem? Tu chegava lá, se tu desse teu balaço certo, tu voltava. do Brasil te conhecia ali. Aí tu vai pegar como é que um cara do Rio Grande do Sul, por exemplo, ia ser lançado no Brasil. Não tinha internet, não tinha nada. E só que Camboriú te dava essa vitrine. Mas a gente tava falando, nem sei do que, fomos parar em Camboriú. Tava falando sobre o Soneca ter começado aonde. Lembra? Não. Mas é Aí, hoje. hoje. Agredi sempre. Hoje vocês exercem o ministério de vocês aonde? Aqui na igreja, né? Só. Qual igreja? Nessa aqui. Por que eu faço essa cara que tu fez pra quem lá lâmpada da figurinha? Qual igreja? Esqueci, eu não estou apto a tocar. Ô, não vamos entrar. Ai, Abner, por que tu foi mexer aí? Irmão Alexandre, cadê o senhor? Não dá nem pra negar, né? que torta de climão. A gente não pode tocar na nossa igreja. Tá aí. Para, Joab, disso. Tá, Não pode, mas não o pode, seguinte, não ó, pode. vocês se vê fazendo outra coisa na igreja sem ser tocar, porque, tipo assim, ó, o mal do músico é que dizem que músico, se tirar o instrumento da mão dele, ele não. Tu diz isso. Mas é verdade, é Não, verdade. Não é. Talvez alguém nunca teve coragem de dizer isso na tua cara, mas eu te digo aqui pra ti. O que é? Tu não te chama otário? É isso aí, o que o pessoal fala é isso, que tipo assim, um músico ele fica amarrado no instrumento e quando tira o instrumento ele não serve pra outra propósito dentro da igreja. Eu quero perguntar pra vocês que são músicos. Cara, você se vê fazendo outra coisa? Bom, não, se me tirar o meu instrumento eu vou servir de outra forma, irmão. Tocar é uma das coisas que eu faço pra Deus. A bateria é meu chão, mas eu trabalho na mídia também, então eu consigo fazer outras coisas na igreja. Já, tu bota o computador pra gravar, isso não é trabalhar. Tu fica ali pra ver se vai dar um edito as fotos da problema. MGEC que tu faz na tua igreja. Tá, tu edita. Não Já começa. querem me tacar mais no Instagram, que eu não tenho mais onde logar Instagram no meu começar. celular. Eu não tenho onde logar Instagram aqui no meu celular. Tá diminuindo o meu trabalho pra Não, eu Deus. tô falando que tu grava live E na igreja. eu tô fazendo o quê? Não tô ajudando na minha igreja? Tá, tudo bem. Tudo bem. Não é assim.
Tiro foto também, o Maurício me lembrou. Nem lembrava, né? De tanto que ele gosta. É que agora eu tô mal de um olho, né? Mas Não posso tirar foto mais. tu não te vê fazendo nada além disso? Não vejo. Muita gente já falou, tu vai pregar ali, mas eu não me imagino pregando bateria no meu chão. E se eu pudesse tocar bateria pro resto da vida, eu ia tocar. Mas eu não me imagino fazendo nada, tipo, pregando, cantando, não é meu chão. E tu, Soneca, tu te vê fazendo outra coisa na igreja? Se precisar, eu fico de porteiro. Tomara que não precise. 715 eu fiquei, tá? Pra começar. Ficou eu sonequinha lá embaixo. Cadê a Natalita? Porteiro, fico na mídia. A sorte de vocês é que não apareceu uma situação assim pra resolver no espiritual. Vocês acham que porteiro é só ficar com um crachazinho no peito e... Quem segura os demoniados é os porteiros. Se passa um demoniado, deixa passar, não segura. Não tem autoridade pra expulsar? Ainda não, né? Eu tô começando agora a minha vida com Deus. Agora não, tem um tempinho, mas não é. Não é assim que se começa. Tá louco? Vamos com calma. Depende, tem gente que é 18 e já começa enlouquecido. Eu não sou 18 assim, comigo é coisa com tempo, espera. Ó, dá uma acalmada. Esse negócio de expulsar demônio é muito sério, eu tenho medo. Tá, mas olha só. E tu acha que, por exemplo, assim, ó. Vamos analisar uma coisa, tá? Pera aí, só pra não perder o gancho do demônio aqui, ó. Só um pouquinho. Eu não vou mentir, eu tenho medo. Não é medo, mas... Tipo... Tem medo sim, João. Quando se endemonia, as pessoas... A gente foi num culto... Falando em demônio, deixa eu me encostar aqui. A gente foi num culto sábado, começou uma gentarada a cair endemoniada, o Joab só fecha o olho, o Soneca abaixa a cabeça e eles ficam assim, ó. Mas é que eles estão naquela... Na época que as irmãs diziam que se ficar com os olhos abertos, pega o demônio. A minha avó sempre falou que se eu ficar de olho aberto... Mas quando eu era criança, eu já ficava sangue de Jesus sem poder, sangue de Jesus sem poder, repreendendo. Você só fecha o olho. A minha avó sempre falou que se ficar de olho aberto e cuidando, o demônio sai da pessoa se a gente não tiver. Aí, tá louco? Fechar meu olhinho e repreender. Todo mundo já ouviu essa. Se tu não tiver com a vida com Deus, tiver todo torto, ele pula lá e pula aqui. Do nada, imagina, tá amarrado. Na bateria, do lado, começa... Do nada, eu caio pra trás do banco. Joab! Cadê o Joab? Demolhado no chão. Sou eu, me difícil. Quando o Soneca não tá se escutando, que ele começa assim no teclado, é demônio. Soneca, quando não escuta a nota certa, ele vai escutar a nota errada, porque ele começa a bater força de nota errada. Ele se irrita, ele fica irritado. Meu Jesus. Tá, mas por que tu tem medo do demônio? Não é medo. Eu não vou dizer que é medo, assim. Mas se eu puder evitar, eu vou evitar. Tá, mas tu evita por quê? Por causa de que é medo, tipo assim... Não é... Tu não peita ele? Se tem tu abre pra peitar, pra que eu vou botar sim, óbvio, quanto mais peitar, melhor. A união vai dar força. Quem veio falar, eu sou um Constantino agora, especialista em expulsar demônio. Tô com vocês sempre, se tem vocês dois pra peitar, vai vocês, porque eu... Nessas aí que os discípulos foram lá e o demônio, o Paulo eu conheço, Deus do Paulo, né? Não, eu te entendi. Mas eu quero dizer pra ti, não vai nessa aí, que o Abner tá tribem, eu vou me na paleta dele, não é? Vai, Binho. A gente tava conversando sobre sobre isso esses dias, tu disse que tem que ir devagar, não começa. Vou largar. Por que o Soneca tá rindo? Ele começou a fazer um barulho estranho. Não, a gente tava conversando sobre isso esses dias. Tem que ir com o tempo, tu falou. Vamos devagar, vai lá, olha, fecha o olhinho aqui, ajuda a interceder. Mas na hora de botar a mão na cabeça do... Tá, e fora da igreja, como é que é a vida de oração? Eu oro. Tipo, quando acordo, pra almoçar, pra dormir. Tá obrigado bom? pelo alimento. Obrigado por me acordar. Na minha mesa, amém. É melhor que nada, a gente não agradece. Joab, não tenta remendar que pior. Vem Soneca pra cá, cuidado do Joab, só ele que tá se ferrando. Jackson. Não, mas não é que assim, ó. O expulsar demônio não é só chegar na igreja e querer orar ali na hora da igreja, porque não. Tem que ter uma vida no coração. Em hora de oração, não tem como só botar a cabeça ou botar a mão na cabeça e expulsar. Tá, uma pergunta agora, uma coisa que é muito importante. Eu ia falar, tipo, tu fala que não se sente preparado pra expulsar demônio. Mas aí, tipo assim, tem algumas canções que tu toca que na letra da canção. Eu já vi briga já pra expulsar demônio já na igreja já. Uma irmã lá começou e chegou uma outra irmã lá e sai, e não saía. E aí o pregador desceu do púlpito. Irmã, a autoridade tá comigo. Sai daí. Tu é sem a fraca, nossa. E saiu daí? Foi lá, e aí saiu.
Ó. Teve uma história aqui da matriz também, né? De um tempo atrás. A produção tá dizendo que A teve uma produção história. está em contato. Não dá pra ouvir meu voz. O Naman lá sábado na vigília. Um monte de gente... Correu? Não, Eu vou correr pra cima, eu vou pra cima, meu filho. E Deus, eu tenho discernimento de espírito, eu vou lá, eu sei, já vou orando retinho, onde é que tá? Tu viu uma serpente? Como é que Não, é? vi A mulher virou cobra. A mulher começou a se entortar assim no chão e se envergar toda. Porque, tipo assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que ter é o discernimento do que tá atuando ali. Não é só chegar e ficar falando, tipo, expulsar demônio. Tem vezes que nem é demônio, a pessoa tá ali numa histeria, alguma coisa só tipo. que quando eu cheguei, era o caso, tinha uma mulher e uma outra mulher. Era a mãe e a filha. E eu não sabia que era mãe e filha. Sim. E tinha a prima junto. Quando eu cheguei, e tinha uma que tava se corcoviando, eu cheguei pra orar por ela. Tava o quê? Se corcoviando. Corcovia. Ela tava se retorcendo toda e a mãe dela fez assim na orelha. A mãe dela, que eu não sabia que era mãe, fez assim na orelha. Aí eu olhei assim, ó. dela ou da própria mãe? Era a filha e a mãe. Tá. Só que a filha se endemoniou. E a mãe Fez assim. Quando a mãe fez assim, eu peguei, olhei pra ela e falei, elas são parentes? São. E aí eu comecei a orar nesse sentido. Quando eu comecei a orar nesse velho, deu um grito. Mas daí não é discernimento. Perguntou, Não. são parente. Não, porque eu peguei, quando eu olhei aquilo ali, eu senti direcionamento de Deus pra orar sobre isso. E aí tinha uma mulher do lado que era a prima delas, a irmã da igreja era a prima. E aí a irmã falou, é a mãe dela. E aí eu comecei a orar, direcionado nesse sentido, e aí a véia começou a gritar. Era a véia de um lado e a outra mulher do outro, e aí eu Mas não o bagulho. O Naman não parava. Mas eu não vou fugir não do parava. Expulsou 2, aí do nada o Naman chegava do nosso lado aqui, daí do nada saiu o Naman assim enlouquecido, procurando mais demônio. Pra quê? Não é programa, É o caça-fantasma. Não é procurando mais demônio. Tipo assim, ó, por exemplo, quando a senhora mais velha tava ali e o pastor tava expulsando, eu só fiquei do lado intercedendo. Eu não fui meter mão em cabeça, nada, eu só fiquei ali apoiando. Porque senão ficar esculhambação, todo mundo esfregando a mão na cabeça junto e. O mundo espiritual é organizado, não é uma coisa desorganizada e desordenada. E aí quando eu via que tinha um que tava lá meio sozinho, eu dizia, agora é eu. Chegou a minha vez de Agora ver. eu vou. Mas eu já tava cansado, pelo amor de Deus, teve uma hora que eu falei, outra vez, porque eu não aguentava mais aquilo lá. Um negócio esquisito. Mas eu não mas me sinto preparado ainda. O dom do discernimento do espírito é muito importante, né? Eu acho que ele é o mais útil. E é algo que falta, né, dentro da igreja pra gente saber o que. E foi a Meu, mesma bom? coisa que aconteceu pra gente com ver, saber o que realmente tá acontecendo dentro da igreja. Que tem muita coisa que... é Deus tá nesse Não negócio. é? Não tem nada de Deus. Aí, tipo, os entendeu? guribá, Deus se manifestou. Não, aquilo ali tava uma confusão, porque quando tinha gente endemoniada, tinha gente pulando, isso não existe. Mas isso era o quê? Uma vigília? Era, só que daí era um. Mas Deus se manifestou. Passou na reunião do ministério? Nem pergunte isso aí. Passou já na sabe a reunião do resposta. ministério, porque, né? Não, e aí tinha gente pulando. Tinha gente pulando Vigília, enquanto tinha forró gente. de crente. Enquanto tinha gente manifestando. Não era forró. Enquanto tinha gente manifestando. Só que daí, tipo assim, ó. Gente tentando tacar fogo na vigília enquanto tava expulsando demônio. Então é forró. Fica esquisito. Não. Eu digo forró no sentido de ser festa, forró de crente. Não tem E aí, segmento. eu discerni aquele ambiente ali. E aí, tipo. Tava interessante. Não, tava legal. Só que teve uma parte que não que deu pra bagunçou, entender. porque tipo assim, ó, tu acredita bem que tu possa dentro de um culto ter ao mesmo tempo que tem gente manifestando demônio e outras pessoas se renovando? Tipo, parece que Até fica porque confuso, a assim, igreja, fica meio, eu tá pelo ligado? menos aprendi, né? Mas, ó, tipo, A igreja 50% tem que se posicionar em oração pra expulsar. Exatamente, o só que não era o que demônio. aconteceu. Aí o que aconteceu? Não Ficou vai eu, o descer fogo pastor e na mais hora uma que tá, diaconisa né? naquilo ali e os É outros óbvio. tacando É, fogo. tipo, foi 50% expulsando demônio e o outro 50% do robô. Aí a mulher no chão, Foi mesma estranho. coisa. A mulher caiu no chão e eu fui nela. Quando eu comecei a orar, eu discerni o que estava acontecendo ali e eu comecei a orar direcionado naquilo. E a mulher começou a jogar uma cobra no chão assim, a se entortar toda. Aí veio a jaconisa segurar, porque eu não ia segurar ela. Porque ela tava com a roupa dela, tava subindo, a jaconisa veio segurar enquanto eu orava ali. Mas eu acredito que o dom de discernimento do espírito é o mais útil dentro da igreja. Pra gente saber o que tá atuando. Eu discerni que aquilo ali tava uma coisa meio bagunçada. Mas aí, tipo assim, ó, por exemplo, tu toca canções que na letra falam que Deus vai libertar e não sei o que, e tu não tem. Ai, cara. Botou o cara no espeto assim na mão. Não, mas é a verdade. Sem dó nem É que piedade. nem, ó, eu não canto porque eu não Tu me acredito. falou que não ia me botar na pressão. Não, não nessa- tô te fazendo uma pergunta. O que tu acha, né, cara? É a mesma coisa, a mesma pergunta pro Soneca. Eu tô errado, bem? Se eu não errado não acredito tá. que Deus faça milagre, Não, eu não tô vou falando. cantar que ele eu não tô faz? falando- Em nenhum momento eu falei que eu não acredito que Não, Deus mas faça. não, mas tu toca um negócio mal. Não, só que eu sei que. Sai no prato! Tá, velho. O demônio vai sair no prato! Eu sei que, tipo, ó, eu tô tocando ali,
mas se dá qualquer coisinha, não Tá, tem mas, peito que não, vai mas bater. não é, não funciona assim. Mas quem vai expulsar é tu, não eu? Não, mas olha só, tu tá tocando, tu tá ali dentro de uma canção, tocando que Deus liberta, que Deus faz isso, que faz Mas eu aquilo. acredito. Eu só expulso o demônio. E aí não acha que há necessidade de se preparar pra que, através da tua administração do teu instrumento, Deus possa libertar também? Ou tem que sempre depender de quem canta? Não, eu que aí tu acredito limita, você se torna um inútil. Não acredito nisso. Só que eu não tenho um agulhão Tá, e como é que faz pra ter? em oração? E o que mais? Em jejum. O que mais? É que Consagração. é que na verdade, assim, algo que não é trabalhado dentro da nossa igreja. E é muito sério principalmente, isso. É algo realmente sério. Esses dias até eu e a Graça a gente estava conversando lá em casa a respeito disso, que é a questão de tu preparar pessoas para a área da libertação, porque tem que ter todo um preparo, porque às vezes o que acontece? Demônio se manifesta ali, uma pessoa, acontece alguma coisa assim, fica todo mundo se olhando, o que a gente faz? E aí, às vezes, tem aqueles obreiros que, né, vão ali, querem fazer ser um protagonista, vamos assim dizer, acabam fazendo coisa que não deve ser feito. Então, tem que... Para muito além de tu orar, de tu jejuar, de tu estar na Bíblia, de ter uma vida separada, santificada com Deus, há toda uma preparação. A mesma coisa. Para te tocar lá teu instrumento, tu não aprendeu de um dia para o outro aquilo ali. E tu tá em constante aprendizado. Para te cantar também, tu vive tendo ensaio, tu vive se preparando, tu vive, né, com aquele objetivo. Então, o pessoal que tem outros ministérios que tem uma equipe, né, que trabalha literalmente só na área de libertação. Então, todos os cultos, porque a libertação não é num dia, hoje é o culto de cura divina e libertação, então é hoje que pode acontecer alguma coisa. Não, todos os cultos a palavra vai ser ministrada e pode ter uma libertação, pode ter, enfim, né, Deus é que comanda, o Espírito Santo é que comanda ali. E as pessoas têm que estar preparadas todo culto, né, a nossa igreja eu vejo que ela falha, entre aspas, nessa parte, porque eu não vejo assim que tenha uma equipe preparada assim em cada congregação para trabalhar naquilo ali. O que ocorre? A gente vê... É que a gente é mais um faz tudo, né? Quem canta expulsa, quem prega expulsa, mas quem pastoreia expulsa. O que acontece? O que eu vejo e observo? Os da antiga, e aí entra agora, os da antiga... Tem gente preparada disso aí. Era um pessoal ali que estava calcado na oração, no jejum, e que já vivenciava isso aí na prática dentro da igreja. Era rotina isso aí dentro da igreja, entendeu? Já hoje, a gurizada mais nova, que até se encaixa eu de certa forma também, a gente não vê... A gente não vê tanto. Não é mais tão Exatamente, comum. porque assim, ó, eu tenho referências de irmãos da Vila Elza lá e de vivências que eu tive lá em relação a isso, de como agir, de como proceder, né? Agora, já tem a gurizada aqui, hoje em dia já é mais difícil a gente ver isso aí, conviver com isso dentro da igreja. Se tu for analisar, já que você de uma forma assim mais abrangente, nem também a questão dos demônios, mas se tu for ver até com o contato com os dons espirituais, muito pessoal que tá chegando agora nunca viu uma interpretação de língua estranha. Que é algo que tá se tornando muito raro. 2, 3 falando em língua estranha dentro da igreja, entregando uma profecia, e um fala, outro interpreta, e outro fala e vai e casa tudo. Eu queria ter o dom de interpretação, eu não tenho. Eu peço pra Deus pra ele me dar. Eu acredito que no momento que se for útil aquilo ali, pra que eu receba, ele vai me entregar. Cantando em línguas. Ganancioso quer ter todos os dons só pra ti. Não é. É que sabe que assim, uma vez eu peguei. Espírito. Uma vez eu peguei e eu orando, eu pedi pra Deus me dar todos os dons. E aí eu fui confrontado por ele. E pra quê? Pra botar numa estante, ficar pra bonito e pra dizer que tem? Nós somos munidos disso quando se é necessário. Tu vai utilizar aquele dom na tua vida e tu vai precisar utilizar aquilo ali no crescimento do reino. Eu entendo isso. Eu gostaria muito de ter interpretação de línguas, eu não tenho. Admiro quem tenha, mas eu não tenho. Tu gostaria de ter todos? Se eu pudesse ter, sim, mas eu entendo que não, que seria porque, tipo assim, ó. Biblicamente. Porque, tipo assim, eu já vi algumas pessoas testemunhando e no primeiro momento parece bonito dizer que tem todos os dons. Só que na realidade a pessoa fala no intuito de ostentar que ela é mais espiritual que os outros e ela tem todos os dons. Na realidade, uma pessoa que tem todos os dons, ela pode congregar com ela mesmo dentro de uma caixinha que ela tem tudo. Vamos fazer um culto aqui, eu interpreto, eu falo, não sei o quê. Eu tenho a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, eu curo. Então eu entendo que a gente recebe um dom quando ele
vai ser útil pra nossa vida. Eu gostaria muito de ter o dom de maravilhas. Admiro quem às vezes tem. também a pessoa vê o dom lá na igreja, no púlpito. Só que o dom, ele pode ser e vai ser realmente o útil, vamos assim dizer, mais no dia a dia. É no bastidor, né? Porque às vezes o Abner tá com um problema e o Abner vem e vai falar, vamos supor, comigo, e aí eu vou dar uma palavra de sabedoria para ele e vou estar ajudando ele. Não vai ser uma coisa que vai ficar em evidência. E as pessoas, muitas vezes, por que às vezes quando tu fala em dom, tu fala em ministério, é louvor e pregação? Porque é os que estão em evidência. As pessoas às vezes querem se projetar, elas querem viver em evidência, né? Aquilo ali, não quer trabalhar nos bastidores. Só que às vezes a maior parte da tua vida cristã, ela é bastidor. Na igreja, tu vai chegar ali na igreja, é 2 horas. Dentro do contingente de 24. Se tu for pegar ali, ó, terça, quinta, que é a prática normal aqui das nossas, falando em congregação, né? Terça, quinta, sábado e domingo, vamos botar 2 horas de culto aí, dá 8 horas de culto de semanal, né? Se a pessoa for lá realmente. E quantas horas tem durante uma semana, 7 dias? Então, naquelas 8 horas ali, tu vai ali para cultuar junto, em equipe, né? Vamos assim, em corpo, a Cristo. Tu vai ouvir uma palavra, tu vai louvar a Deus, mas agora no bastidor lá no teu serviço, tu vai ter problema, entendeu? No teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua faculdade, na tua vida ali. E aí é nesses momentos que realmente tu vai precisar de uma palavra de sabedoria, às vezes uma palavra de conhecimento, quando tu vai dar um conselho para alguém, né? Uma palavra ali de ânimo, né? E tu podes também ser usado, né, em determinada área e propriamente tu não exercer aquele ministério de forma predominante. Tipo assim, ó, tu pode ser usado em cura em um momento da tua vida e tu não exerceu o ministério de cura propriamente dito. Tipo assim... O pastor Isaiah era assim, ele orava e as pessoas eram curadas. Exatamente. Mas ele não era um pastor que saía para ministrar nas igrejas com o slogan. Sim, não era o dom predominante dele. É a mesma coisa. Eu já tive experiência com dom de cura, mas não é um dom predominante. Naquele momento Deus quis me usar com aquele propósito. Amém? Mas eu não posso também, assim, ó, bater no peito, me leva lá que o Senhor vai me usar com dom de cura. Não, nem espere isso aí. Não. Pode ser que Deus faça, mas não é algo tipo assim, que é o meu dom predominante. Não é. É a mesma coisa, interpretação de língua estranha. Hoje em dia a gente não vê mais. É muito difícil. Muito raro, muito raro. Tá mais raro que tecladista. Tecladista não precisa ser crente, né? Daí eu... É que na verdade deixa quieto. É que na verdade até a profecia ela tá escassa, vamos assim dizer, dentro da igreja, né? Os profetas entraram na caverna. A profecia em si, sim, porque hoje em dia a gente vê muito esse negócio de revelação aí, Não, o camarada chegar aqui. Porque eu lembro da profecia. Levanta tua mão que eu vou profetizar. Isso aí é tudo menos profecia. Eu lembro da profecia quando se levantava no meio do culto, alguém dizia assim diz o Senhor, e a igreja toda baixava a cabeça. E aí começava o profeta aqui, ó. E vai. E era exortação. E é paulada aqui, paulada lá, e aí começava aquele chororô, e aquelas línguas estranhas pra tudo que era lado. Daqui a pouco era um fogaréu que descia. Porque eu cresci ouvindo esse tipo de profecia. Deus motivava a igreja, tipo, quando a igreja estava passando por luta, Deus ia lá e motivava a igreja. Mas não era essa coisa de hoje em dia, porque eu tô vendo que tu tava lá e não sei mais o quê. Banalizou. Virou um negócio comercial e como antigamente não era. Quando o profeta se levantava, eu já fiz até um vídeo sobre isso, quando o profeta se levantava e dizia assim, diz o Senhor, a igreja era invadida de um temor, porque sabia que era a voz de Deus ecoando na boca do profeta. Já hoje em dia nem se fala mais assim, assim diz o Senhor. Levanta tua mão que eu vou profetizar. Eu sou um profeta de Deus e eu... Isso é do neopentecostalismo, não é aquela palavra motivacional que tu cria. E outra coisa, tu pode ver que a respeito disso de profecia, quantas coisas que foram faladas. Eu, como servo de Deus, como profeta do Senhor, eu profetizo pra ti, Bolsonaro, que tu vai ser o presidente. E aí o que acontece? É muita aquela base bíblica errada, que tipo assim, ó, porque quando tava lá, o Ezequiel tava lá no Vale de Osso Seco, ele profetizou, aí vão lá, pega o Elias, que segundo a minha palavra, cara, mas tem que inspirados por Deus. Mas tem que entender que esse cara a intimidade com os caras que tinha com Deus. Em outro naipe. Tanto até que Elias foi, né?
Não, é que nem quando fala que quer derrubar os profetas de Baal. Eu fico revoltado. E que tá dando bolo, você ficou sabendo? Não fiquei, depois a gente Depois conversa. eu te falo. Não, mas é verdade. O Maurício até se levantou lá, ó. Me deu até sede agora. Ô, Maurício, e por que eu fiz a pergunta pro Joab? tu traz, por favor, água, café e biscoito amanteigado, viu? Que o pessoal tá... Porque tu fez a pergunta pro Joab. Só Não, por que eu fiz a pergunta pro Joab? Existiu uma época da minha vida que eu me consagrei em específico pra essa questão de libertação. Eu pegava e nas minhas orações eu falava pra Deus, eu quero cantar e eu quero que, tipo assim, ó, que quem tiver encapetado na igreja não suporte ficar dentro da igreja. E eu orava em relação a isso. Eu quero ver manifestação do teu poder dentro da igreja, que haja libertação e tudo. E a gente foi em alguns cultos e era um tendel, assim, ó. Tipo, eu orava em específico para aquilo, jejuava em específico para aquilo, jejuava, tipo, 5 dias Bateristas completamente drogados. Lembra? Não, eu orava em específico pra isso. E teve um caso, Jackson, que a gente foi numa igreja e aí eu comecei lá a ministrar e aí foi 3. Eu fui numa irmã foi na outra e o pastor ficou sentado aqui, ó. E eu com o microfone na mão tentando expulsar a mulher. Tentou fugir, eu agarrei ela pela blusa e puxei de volta pra dentro da igreja. Eu olhei pra cara do pastor, vai lá, pastor! Porque, tipo, ele ficou sentado enquanto... Ah, mas eu sou pastor, eu vejo o cara vir Não, no mas meu convidado. eu vou te falar quem é o pastor. Depois te falo Os bastidores, pelo amor de Eu Deus. vou te falar quem é o pastor. Eu mandava E cortar aí a nós oferta. presenciamos isso por um período ali das ministrações. É por isso que eu falo, tudo aquilo que eu canto, eu creio naquilo que eu canto e eu tento ao máximo viver aquilo que eu canto. E eu acredito que tocar é a mesma coisa. Eu gosto muito da linha profética, do louvor profético, do louvor que vai na área da libertação, naquilo que é Deus falando com a igreja. Então, eu tento me preparar para isso. E eu acredito que quem toque deveria da mesma forma, porque não são simplesmente aquela nota ali não tá ali por acaso, aquela música não foi jogada ali por Tanto acaso. até que o que ocorria quando o Davi tocava a harpa? O espírito, né, que atormentava Saul ficava fora. Porque né? a música por si só, e aqui eu não vou entrar no mérito, porque eu não sou músico, mas assim como um especulador, alguém que lê algumas coisas, a música por si só ela tem um poder. A questão da sincronia, as harmonias, tudo, a música ela tem uma capacidade, e por isso que as pessoas dizem que a música ela é celestial, de fato é, porque ela tem uma capacidade de entrar dentro do teu ser e provocar sentimentos bons ou ruins, dependendo do que tu ouve. Aí a gente vai, tipo, esse dia eu tava lendo sobre a questão do uso dos... que hoje o pessoal chama de tribal, acredito, né? A questão do uso do bumbo e do surdo. Tudo de guerra, não é? E só que, tipo assim, o que acontece? Lá na África, eles usam muito isso, essa questão da percussão a favor nesse sentido, para fazer os cultos lá para as entidades deles, e tem mesmo. E aí tem um baterista conhecido, se eu não me engano, acho que foi o Aposan que falou. Eu não quero estar mentindo, botar o nome do cara também aí numa treta, mas se eu não me engano foi ele que falou que, tipo assim, ó, ele tava estudando e teve o cara que falou, não, dependendo do que eu tocar aqui, se eu fizer o arranjo tal, vai aqui baixar uma... Não foi entidade, que ele usou um termo, e aqui é um espírito semelhante lá no Brasil, o pessoal... Eu não vou falar o nome para não entrar, né? Tem outras religiões, quem sabe, ouvindo aí, mas as mulheres vão se sensualizar de uma forma aqui que vocês não têm noção do que vai acontecer. Tipo, de se despir, de fazer loucurada. Por quê? Porque a música, ela carrega um poder. E aí entra o que o Jackson falou. O Davi, quando o Saul lá estava atormentado, eles pediram um músico. E aí quem falou, um anônimo, não disse quem foi, que deu o currículo do Davi, ele é sisudo em palavras, gente, o aspecto. E o Espírito do Senhor Chama é com que ele. ele vira. E o Espírito do Senhor é com ele, foi a última referência que ele deu. Ou seja, o cara, ele é bom músico, ele tem uma vida íntegra e Deus é com ele. Ou seja, ele vai tocar e alguma coisa vai acontecer. Então, tipo assim, o que o Nama tá falando, né, dessa questão de tu ter um impacto no mundo espiritual, além do que só a música proporciona. Tu entrar junto assim, ó, na tua batida, na tua nota, aquilo ali, assim, ó, entrar dentro da alma da pessoa e arrancar o que tem lá dentro que não deve estar. Essa questão de preparação que muitas vezes eu vejo, e não é só do músico, mas o pregador também. Quantas vezes eu oro a Deus pedindo, Senhor, que quando eu esteja... Obrigado, nós vamos te consagrar. Porque o ambiente tem que acontecer alguma coisa naquele ambiente quando tu pega, não porque eu sou especial, não, mas porque há um propósito pra estar tá fazendo ali e para o que eu estou fazendo. Entra bem aquilo que tu falou, no crer naquilo que tu tá...
Sou gordo. Entra naquela questão que tu falou, mano. Não, ele errou teu nome, mas ele tava dizendo teu nome só. E de tu crer não somente vai muito além de tu crer naquilo que tu tá cantando, mas de tu crer realmente na Bíblia. Porque assim, ó, tu tem que pegar a Bíblia e é um fato. Só um pouquinho. A Bíblia é um fato ou é um... Como é que se fala lá? Não é boato que se fala. Me fugiu agora a palavra agora. Do folclore. Me fugiu a Factoide, palavra. Não, mas é um fato concreto ou é algo de ilusão? Entendeu? Porque tu tem... O que tá na Bíblia, pra ti, tu crê realmente naquilo ali ou pra ti aquilo ali é só uma teoria? Entendeu? Uma teoria, ou aquilo ali é algo folclórico, algo da imaginação. Senão vira uma apresentação. Exatamente, e aí se torna vazio. Porque tu tem que realmente... o arrebatamento da igreja é um fato concreto ou é algo folclórico? Não, é algo concreto que vai ocorrer. E tu sabe que dentro já voltando pra música, mas dentro desse aspecto do arrebatamento, tem até uma igreja de um pastor muito conhecido, ganhou uma projeção, porque esse tempo convidou a Priscila Alcântara para cantar na igreja dele, e todo esse tumulto, pseudo pastor. E ele prega veementemente que o arrebatamento é uma utopia, que tipo assim, a mensagem do arrebatamento foi deixada para manter os crentes estimulados sempre. Porque a perspectiva dele, tipo assim, lá no começo, na igreja primitiva, eles vendiam as casas, vendiam as propriedades, achando que Jesus ia voltar lá, e Jesus não voltou até hoje. Então, tipo assim, é uma utopia, e aí ele entra das conspiração dele e vai argumentando. Então, pra tu ver que não é uma loucura, já existe... Era utopia a palavra. Sem querer, eu te ajudei. Meu Deus, usa. Usa. Mas pra tu ver como existe mesmo isso aí. Tem gente que mas não acredita. Mesma coisa. Não é só um culto, é uma batalha espiritual. Tem gente que não acredita no mundo invisível. Não, mas não existe nada disso aí. Demônio. Tem muita gente que não acredita. Mas tu sabe assim, o que me indigna, porque eu digo assim, quando às vezes perguntam, já que tu acredita na Bíblia, tu tem fé na Bíblia, eu digo, olha, antes de usar a fé, eu uso a razão. Claro. Eu tenho um livro, que foi um livro, a Bíblia inteira, mas que são 66 livros, que foram escritos durante 1.600 anos, de autores que sequer se conheciam em diferentes épocas, nem sabiam que o Naaman tinha escrito o livro tal, o Abner tinha escrito o livro tal, aí vai o Jackson lá e escreve outro que complementa as informações, se unem dos dois. 1.600 anos, tem provas da arqueologia, da história, da ciência que atestam a veracidade dos textos bíblicos. Então, racionalmente, eu já acredito naquilo ali. Racionalmente, usando simplesmente a razão. Eu tenho um texto que foi escrito há mais de 2-3 mil anos atrás, mais de 40 autores escreveram aqueles 66 livros, que hoje, atualmente, a história, a arqueologia e a ciência cada vez mais estão comprovando o que está escrito naquele texto bíblico ali. E aí, eu vou ir contra aquilo ali? Não, se está sendo comprovado. Eu, racionalmente, eu já acredito. Aí vem a fé. A fé é o quê? O teu relacionamento com Deus, o teu despertamento para com Deus, a tua experiência com Deus. Que daí realmente vem o Espírito Santo e testifica, o que está realmente escrito na palavra de Deus ali no teu coração. Então, o que eu vejo que falta hoje mais é o povo realmente crer, levar ao pé da letra que está escrito a palavra de Deus. Chegou o café. Água. Fazendo uma exegese correta, tendo uma interpretação correta da Bíblia, e tendo a experiência com o Espírito Santo. Porque é algo que eu acho que a gente não pode abrir mão disso. Porque no momento que a gente tem experiência com o Espírito Santo, a gente vai crescer na fé, a gente vai desenvolver os dons espirituais, os dons ministeriais. Porque hoje, por exemplo, vocês estavam falando aqui quando eu cheguei atrasado, do Joabe e do Samuel, eu ia falar soneca. Do Samuel aqui, Então, hoje, eles são jovens, têm menos de 20 anos de idade, estão cooperando na igreja nessa parte. Mas daqui a algum tempo, eles vão, além de crescer, vamos assim dizer, eles vão
constituir família, eles vão casar, eles vão ter mais experiência. Soneca vai sim. Muito miserável, um monte de E vaca. ele vai encontrar uma mulher tão miserável quanto ele. Vai ser difícil. Pensa numa murrinha brava, meu Deus. E aí, e o que vai acontecer? Daqui a um tempo eles vão se desenvolver e vão se encontrar dentro da igreja mais e mais, vão desenvolver outros dons. Então, tanto até que vocês estavam falando aí do Filadélfia, né? Olha o pessoal lá, um do Filadélfia lá hoje é pastor, entendeu? Desenvolveu, ele tocava teclado lá também, né? E, né, pregava, anunciava a palavra. Teclado. E anunciava a palavra também. Então, eu acho que tudo vai de um tempo e de tu realmente se encontrar. Mas hoje o tempo tá demorando. Não, hoje o tempo tá demorando um pouquinho mais, né? Essa é a realidade. Hoje, na verdade, nós estamos procurando menos Deus do que o pessoal. Eu lembro já que quando eu era adolescente, cara, 90% dos adolescentes eram batizados no Espírito Santo. 90%, porque a primeira coisa quando a gente entendia sobre arrebatamento e manifestado o poder de Deus era a busca pelo batismo do Espírito Santo. Quando eu me converti, tem que buscar o batismo do Espírito Santo, porque se tu não buscar, tu não é batizado. Se tu não buscar, tu vai ficar um crente encruado e vai passar o tempo que tu não vai querer. Então vai de uma vez e busca. Então tu já era instigado, te largava nos peitos quando mandava a gente orar, não sabia orar, ora, jejua, não sabia nem o que era jejuar, e tinha que orar e jejuar pra ser batizado no Espírito Santo. Eu lembro de um líder, fala santo, e ficava com todo santo, líder que eu tive da mocidade, que ele, num culto, ele, quantos aqui que não são batizados com o Espírito Santo? Eu fui dentro de casa. Então vamos orar, a partir de hoje nós estamos em campanha de oração até todo mundo ser batizado no Espírito Santo. Não levou 30 dias, toda a mocidade era batizada. Mas nós vimos no retiro isso acontecendo, nós vimos no último 715 também isso acontecendo, de instigar a busca pelo batismo do Espírito Santo. E eu lembro de gente que era batizada com 6 anos, 7 anos do Espírito Santo. E outra coisa, hoje entrou, eu tô faladeiro, né? Eu sei que entrou uma parte assim da questão da vaidade também. Porque hoje em dia, como tem rede social, como tem o tiozinho da foto, né? Eu viro a figurinha sempre. Entendeu? Então todo mundo já quer contido ali. As gurias, né? A questão da maquiagem. Se eu chorar, vai borrar tudo, vai não sei o que lá, meu cabelo vai bagunçar, não sei o que lá, tá. Os guri, meu terninho, meu isso, meu aquilo, não, tem que ficar aqui, ó, durinho, bem bonitinho, não sei o que, tá. Então, já tem um abafamento, vamos assim dizer, do Espírito Santo dessa... Eu, pelo menos, enxergo isso, né? Sim. Do pessoal que já vem aqui, já com aquela... Não, vamos falar uma coisa aqui, ó. Vem, Joab, tem que... Cara... O Joab, ele disse que ele é batizado no Espírito Santo. Foi quando era criança, não foi? E aí depois deu uma trancada. E agora, até agora, não tá meio complicado. Trancou, tô orando pra destrancar. Sabia bem que ele era batizado? Não sabia. Tô orando... Claro que ele não sabia. Na minha ficha que tu fez da igreja, tu falou que eu não era, e eu tava no teu ouvido falando que eu era, e tu... tu não é, eu sou? Mas tem que... Eu botei que não era mesmo, eu achei que não era. Tu botou na ficha errado, mas era. Não, mas é que tu não... É que tipo assim, ó, normalmente alguém que é batizado, ele fica ali... Não, deu uma trancada, mas tô orando pra destrancar, não vai demorar muito. Tu foi batizado com quantos anos? Cara, eu tinha uns 12. Aí tu foi batizado com quantos anos? Já era um adolescente, um pré-adolescente. Adolescente não. Também com a Marcela falando em línguas dentro de casa. Tava minha mãe e minha avó dentro de casa. Tava, vai batizar na força. Vou batizado uma vez. Mas eu acordava. Mas a pergunta: tem vontade de ser destravado? Tem, eu tô orando em prol disso. De verdade? De verdade, mas tu tem vontade de ser batizado no Espírito Santo? Eu tenho, não tenho vontade de sair falando por aí, eu sou mais quietinho. Mas é aquela coisa, não vai ser um Deus, novo grego. Eu sou um caso à parte. Não, e Deus respeita essas, tipo assim, tá muito alto? A personalidade, né? Eu ia dizer o caráter, né? A personalidade de cada um. Cara, tem gente que, tipo assim, ele vai ser batizado com o Espírito Santo, claro, vai evidenciar. Esse negócio, já que eu sou batizado e que eu não falei em língua lá, não. Eu não acredito. A evidência pra mim, segundo Atos 2, é tu falar em línguas estranhas. O cara assim, que não sei o que. Não, o fogo de Deus que a gente pega não tem, cara. Tu pode ser o mais tímido que tu for. Alguma coisa tu vai botar pra fora, não tem, a tua carne não aguenta. Eu não me imagino você vem um turbilhão. Eu não me imagino igual na mãe, tipo, correndo no meio da igreja, pulando. É porque eu sou assim, né? Mas claro, tem gente que fica na sua. Tu vai se
que... Como é que é? Se soltando, tu vai. chegar na idade do tamanho. É, por isso que cada vez eu me solto mais. Mas é que a tua personalidade é mais. Exatamente. Quando eu era jovem, eu virava banda, enfim, né? Fazia o quê? Eu virava banda na igreja, no Espírito Santo, ali eu fazia um tendão. Hoje tu é mais quieto. Hoje eu... Eu só tô piorando. Eu só tô piorando nessa eu ia quesito. na Páscoa lá e, meu Deus do céu. Eu sempre fui muito... Eu sou expressivo. Eu conheci um irmão que ele não queria ser batizado no Espírito Santo na igreja. Tipo, ele não falava em língua estranha na igreja porque ele sentia vergonha de falar. Um dia Deus pegou ele em sonho, ele acordou numa gritaria de língua estranha e foi batizado. Coisa muito boa tu acordar falando em língua no sonho. Pois é, eu digo que eu faço isso, digo que eu sou louco. Mas eu faço isso aí. Olha, Eu acordo lá em casa, eu meu tio acordo falando em línguas. O que houve? Eu Eu acordo falando em língua. Pode não ter na Bíblia, mas eu batalha acordo. espiritual no sonho. Eu acordo Eu já falando acordo em aqui, ó, língua. assim, ó. Não tá na Negabibs isso aí. Eu já teve recentemente Não, um dia que eu acordei acredito, de eu madrugada. acredito. Acordei de madrugada. Cara, eu tava num sonho, eu tava ministrando de um jeito que eu digo, é Deus aqui mesmo. Eu ministrando de um jeito assim, ó, e eu me acordei assim, eu sentindo chorando assim, falando em línguas. Não acredito. Quando eu tenho sonho de batalha espiritual ou alguma coisa bem no sentido espiritual, assim, eu acordo com o barulho da minha língua estranha tão alto que eu falo, porque eu não sou uma pessoa que fala língua estranha baixo. É, só com uma coisa assim, eu acredito, porém não banalizo. Tipo, só que nem não tô dizendo que é o teu caso. Eu não acordo que nem tu assim. Não, É que eu sou uma pessoa, eu sou esparrento. Não, eu já acordo em lágrimas. Mas é que ele levantou uma légua ali, ó, esse assunto aí. Não tratando teu caso específico, mas tem gente que, tipo assim, ó, banaliza o negócio. Ah, porque eu fui ali na minha cozinha, eu vi Deus passando ali, ai, Deus passou, e eu vi um arcanjo. Cara, só um pouquinho. Não. O cara, sabe o que é Deus fazer alguma coisa? Sabe o que é Deus se manifestar? É que tem que ter um propósito pra que ele se manifeste. Mas, ô Namã, mesmo que Deus, assim, ó, fizesse que igual Moisés, eu vou só passar minhas costas ali pra tu dar uma olhada. Tu acha mesmo que o cara... Deus o livre, Deus se manifestar pra ti, tu te arrebenta no meio, tu vai querer furar o teto cabeceando e tu não vai aguentar. Aí os caras banalizam, não, porque Deus, eu tava ali, Deus, eu tava cortando da grama e Deus passou, assobiou pra ele. Umas coisas, uma banalização. E isso aí, tipo assim, eu vejo que é uma estratégia do diabo também para descredibilizar. Se tu for ver o que ele faz, ele descredibiliza, ele banaliza, e a partir disso as pessoas não acreditam mais. Por que se acreditava em profeta e hoje não se acredita mais muito? Por causa dessas palhaçadas que tem hoje. Profeta de Pix, profeta de revelação por dinheiro, por oferta. E é bíblico, Mateus 24 diz que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas. Então, tipo assim, eu vejo o cara fazendo live, que fulano tá lá do outro lado do mundo, não tô dizendo que é todas, algumas. Um caso aqui de um pseudo pastor que a gente sabe aí, a vida toda atrapalhada, até meia dúzia de dia, e vivia todo enrolado aqui na região metropolitana, casou, foi para outro estado aí, ó. Vivia de desmaiar a gente nas igrejas. É porque dava tapinha assim, vem tapa no vento pra desmaiar. Tá de palhaçada comigo, só um pouquinho, vida toda torta, só por aquela coisa comercial, nojenta. Faz live, não, porque fulano lá destravou a mente do ciclano. É palhaçada, é coisa assim, ó. É tu brincar com o que é de Deus. Eu sei de um pastor aí que fazia live pra arrecadar todo dia. E ele arrecadava uma grana federal. Live no monte. Foto no monte. Ele arrecadava um... É que nem assim, ó. E ele é de esse negócio assim de recuperação, assim, né? Centro de recuperação? É. E o que me falaram é que ele tava com um dos... Eu não duvido que Deus, casa, por exemplo, num entendeu? monte faça um fogo queimado. Eu nunca vi, mas eu nunca subi com o meu coração com esse propósito. E acredito que Deus me mostrar uma folha pegar fogo não teria propósito nenhum. Porque eu acredito da mesma forma que ele pode fazer isso. Isso pra mim não mudaria nada. Então eu acredito que tudo que Deus faz, se ele vai aparecer pra alguém, se ele vai fazer alguma coisa, existe um propósito por trás disso. Não é simplesmente, tô cruzando aqui, vou dar um oizinho ali pra ele. Eu, por exemplo, os momentos que na igreja, eu extravaso, sou aquela coisa, eu me entrego. Mas os momentos que eu tenho de maior intensidade com Deus é quando eu estou sozinho, só eu e ele. O último que eu tive, que eu cheguei, mandei uma mensagem no grupo, falei, o dia que eu tava indo pro culto dos guri, eu tava dentro do carro, e eu, dentro do carro, eu gosto de botar um louvor e eu cantar pra Deus, ali é só eu e Deus. Eu não tô ministrando sobre a vida de ninguém, eu não tenho intenção de ministrar sobre a vida de ninguém, então eu tô cantando pra Deus. É eu e ele, é como se tivesse ele sentadinho do meu lado Sem ali. jogar o carro no mato, né? E eu tava no carro irritado. E eu comecei a falar com Deus
E eu comecei a sentir uma alegria tão grande, que eu comecei a chorar e eu comecei a me renovar. E eu parava na sinaleira e eu tentando me segurar ali, eu me contei, eu não conseguia porque eu me renovava. Eu vim lá de cima da Cis Brasil até a Alvorada me renovando e falando em língua no carro. E eu tirava os óculos, não enxergava nada, eu só empapuçado de lágrimas. Então, tipo, quando eu estou sozinho, eu e Deus, isso é muito mais intenso. Já vi coisas no sentido espiritual, mas tudo existia um propósito de Deus me mostrar em que área o inimigo estava atuando, em que área ele queria atuar, onde que ele estava indo. Ah, eu enxerguei demônio. Para que eu enxerguei demônio? Qual o propósito de eu enxergar demônio? Só pra ver? Mas é que isso aí te dá uma moral. Pensa bem de chegar assim, irmãos, eu tava vindo ali, eu dobrei a esquina e vi 2 demônios tramando contra esse culto. Bato já chega assim, meu Deus, esse irmão é tri-espiritual, esse irmão tá enxergando tudo. Dentro de uma espiritualidade que para. Eu, por exemplo, teve uma experiência uma das experiências que eu sempre conto é que eu tava deitado na minha cama e Deus me deu uma visão deitado na minha cama. Só me dá um pouquinho pra tu não ficar sem. Deus me deu uma visão deitado na minha cama. Eu tava numa fase da minha vida, isso fazia o quê? Uns 6 anos, 5 anos? Não mais, uns 6 anos. Que eu achava que as coisas com Deus não precisavam ser tão certinho assim. Que Deus não exigia. Realmente eu tava meio que esse negócio desse pastor aí, que arrebatamento é utopia, não sei o que. Eu tava meio que por esses lados aí. Que as coisas não eram que nem se dizia, porque a gente cai nisso, né? Se a gente se bobear, cai nisso. Não, se bobear, vai. Tu parar de orar, tu vai indo. Quando vê, tu tá frio. Não é nem só questão de parar de orar, é a questão de... Começaram a falar em espírito, o Maurício fazendo um sinal pra trás, que é isso aí. Essa semana eu tava... Vai junto com ele lá, Samuel. E aí, o que aconteceu? Espírito não. E eu bem assim, eu acho que... Maria degolada, agora... Eu comigo mesmo ali, eu acho que servir a Deus não é assim, não precisa disso tudo, não. Não é essa coisa, não preciso me entregar do jeito que eu me entrego, ser do jeito que eu sou, renunciar a tudo que a gente renuncia. E aí, um dia, deitado na minha cama, Deus me deu uma visão. Eu enxerguei nitidamente, como eu enxergo vocês aqui, em cima da minha cama, um homem careca, amarrado numa cadeira, magrinho, com os braços todos cortados, e muito antes de eu ter diagnóstico de alguma coisa. Amarrado numa cadeira, com os braços amarrados, encurvado, todo cortado, ele era esquelético, e eu sabia que aquele homem era esquizofrênico. E eu ouvi uma voz que eu não sei distinguir o timbre dela. Era como se fosse uma voz forte, mas ao mesmo tempo ela era suave. Eu não sei dizer qual é o timbre daquela voz. E eu ouvi nitidamente, e eu acredito que aquela voz era de Deus, dizendo assim, ó, é isso que o inimigo quer fazer contigo. Teve um propósito pra eu enxergar aquilo. Eu sabia que e eu tinha consciência que aquela pessoa era eu. E eu fiquei estagnado assim. Eu ouvi uma voz que eu não sei distinguir o timbre. Então existia um propósito para Deus se manifestar para mim naquele momento, me dar aquela visão. Era para me alertar do que o inimigo ia fazer comigo se eu continuasse daquele jeito que eu achava que tinha que ser. Então, existe um propósito. Se eu subir no monte e eu ver um negócio pegar fogo no chão, tem que ter um propósito pra ver aquilo ali. Nem que seja só pra ti, mas tem que ter um propósito. Eu não tenho fé suficiente, eu não creio. Será que Deus faz mesmo? E aí Deus vai lá e bota um negocinho, um fogo no chão pra mostrar que ele é Deus. Com o Gideão foi assim na Bíblia. Eu não vou pro monte com essa intenção, porque eu não tenho. Eu acredito que Deus nunca vai fazer fogo pegar no chão assim, porque eu não tenho. Eu não vou com o coração que eu quero ver. Acende, fecha o olho e abre pra ver coisa. Eu não vou com essa intenção. Deus não tem um propósito nisso de me mostrar pegando fogo. Eu acredito. Se tu falar que chegou com brasa em casa, eu vou acreditar. É uma experiência tua. Mas eu... Até porque eu acho que o objetivo principal tem que ser buscar a Deus. O resto vai ser uma consequência. Uma consequência que vai acrescentar no ministério, naquilo que Deus tem para trabalhar e para te usar na obra dele. Porque tudo tem que ser para glorificar o nome dele. No momento que tu começa a usar algo para glorificar e que vai trazer uma glória para o teu nome, Deus tá lá com o porteiro, lá na porta, lá bem faceiro lá, o Espírito Santo ajudando a cuidar dos carros, porque dentro da igreja não tá. Porque, entendeu? Porque se a glória é para ir para ti e não para ele... Não tem o porquê ele tá ali, porque a Bíblia é bem clara, né, Bim? A glória pra tudo tem que ser pra glorificar e pra honrar o nome de Deus, não pro negócio que eu falei pro Gui no retiro, que o céu, ele tá disposto a fazer. E eu vi algum pastor ministrar que pra alguma coisa acontecer, o céu tem que estar disposto e a terra também tem que querer aquilo ali. Deus não vai chegar ali empurrando o negócio à força, vamos fazer assim. Então, tipo, a terra tem que querer e o céu tem que querer. E eu entendi, lendo a Bíblia e conhecendo um pouco mais de Deus, que não é muita coisa... Porque a gente não conhece nada de Deus. Que o céu
tá disposto a fazer. O céu tá disposto a descortinar um mundo sobrenatural, só que é aquela coisa. A gente às vezes não quer. Eu não sei se é o Leonard Revenil, acho que é essa a pronúncia, não sei se é ele, mas tem uma frase que, tipo assim, ó, define bastante, né? Todo mundo se pergunta onde está o Deus de Elias. Será que a pergunta certa não seria onde estão os Elias de Deus? Porque, tipo assim, ó, não é que Deus não queira. Nós estamos alinhados para acontecer isso na nossa vida. Então, tipo assim, Deus ele tem essa predisposição divina de fazer. A questão é que a gente está envolvido com um monte de coisa, a gente está enrolado com um monte de situação, com as nossas próprias vidas, com nossos próprios desejos. Cara, daí a gente vê, tipo assim, não vamos muito longe, a história da Assembleia de Deus no Brasil. Cara, como é que, se fosse hoje, Deus falasse pra mim, eu sendo um sueco, estando nos Estados Unidos, que nem ele estava. Deus fala pra mim ir pro Pará, nem sei onde é que é, eu vou ir? Não vou, cara. Não vou. Senhor Deus, eu ia fazer muita prova com Deus pra mim ir. Porque daí é o seguinte, ó, tu é jovem. Eles eram tu mais, tem tua mas foram. Mas eles estavam disponíveis, estavam entregue pra aquela causa. A vontade que tinha que permeava ali era pra fazer a vontade de Deus. O cara tava entregue. Hoje em dia, se tu parar, e até essa semana eu tava vendo algumas coisas, estudando a respeito da mocidade, da juventude, dos adolescentes atuais e a igreja em relação disso com o futuro, que os jovens hoje, os adolescentes, muitas vezes eles vão ali ver o que está sendo falado no TikTok, o que está sendo postado no Instagram, num pequeno recorte. E que são as mensagens? Quais são as mensagens que estão sendo colocadas ali hoje? É uma mensagem antropocêntrica, onde o homem, né, se tu for olhar, e eu não vou falar o nome dos pregadores aqui agora, mas tudo o tipo de mensagem que a gente tem hoje são mensagens antropocêntricas, onde Deus está aqui para me saciar, para me saciar a minha vontade. Eu sou o centro da vontade de Deus, que é o que alguns pregadores aí, né, falam, que eu estou no centro de Deus, que olha, meu Deus do céu, sendo que é o contrário, né? Deus é que tem que estar no centro da nossa vida e nos direcionar, porque Ele nos chamou para algum propósito, né? Então imagina hoje tudo que ocorreu com Moisés, com Elias, com Eliseu, com Neemias, com todos esses caras aí, o próprio Paulo, né? Imagina hoje isso aí na nossa... Era um tempo lá que eles realmente viam, miravam Deus e Deus, o que tu quer? E beleza, se atiravam, né, naquilo ali. Né? Vamos embora. Já hoje não, mas Deus, eu tenho a minha faculdade. Tem a minha namorada, eu tenho a minha nega velha. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho minha família, caso, eu tenho não sei o que lá. Tu coloca todos os eus na frente, entendeu? Hoje em dia, a gurizada, quando eu me converti, por exemplo, qual é que era o sonho quando a gente começava a conversar ali? Eu quero ser um missionário, eu quero ser isso, eu quero ser um pregador, eu quero cantar, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Hoje em dia, se tu for falar com a gurizada, o que tu quer ser daqui 5 anos? Eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um administrador, eu quero estar fazendo minha faculdade. Sim. Tu vê tudo o eu ali, tu não vê colocando nada Deus de no negócio. O reino, tu não, né? O reino deixou de ser em primeiro lugar e ver as demais coisas. Exatamente. A gente alterou a ordem, né? Ontem eu tive uma experiência baseada nisso. Eu tava fazendo uma projeção da minha vida e um planejamento de como eu queria executar as coisas. E eu comecei a pôr em prática algumas coisas que eu queria fazer. E num momento, Deus falou diretamente comigo, falou, não foi pra isso que eu te chamei. Aquilo ali me deu um baque que, tipo, me desestabilizou. Eu dividi isso com algumas pessoas, conversei isso com algumas pessoas, porque realmente me deixou mal. Porque nós não temos mais a predisposição de fazer a vontade de Deus. E eu ouvi Deus falando, não foi pra isso que eu te chamei. Poxa vida, Deus. Fiz um cronograma, um planejamento, vai dar certo, e não foi pra isso que tu me chamou. E aí eu dividindo com algumas pessoas, e aí teve uma amiga que pegou e falou algo que falou muito comigo. Se Deus te falou isso, é porque Ele entende que tu tem capacidade de obedecer. Porque por muito tempo eu orava e dizia assim, Deus, sei lá, me dá um emprego que eu tenha mais tempo para fazer a tua obra, me dá mais tempo, não sei o quê. E aí eu entendi que no tempo que eu tinha, eu já não fazia. Então, tipo, eu arrumava uma desculpa de um pretexto que eu queria mais tempo. Eu quero fazer só isso, para viver só pra tua obra. Não vou viver.
Se hoje eu não me dedicar inteiramente àquilo ali, e o quanto eu puder, enquanto me houver forças em mim, se um dia Deus me deixar só para aquilo ali, eu não vou fazer. Já que nós estamos só entre homens aqui, né? Quem aqui... Oséias, né? O que Deus pediu para Oséias? Uma missão bem complicadinha dele. Se casar com uma prostituta, né? Gomer, se eu não me engano. Então e aí imagina. E claro, ele poderia... Não, tem que haver disposição. Não vai... não, hoje, lógico que aqui eu tô levando num patamar lá em cima, entendeu? O pessoal que tá assistindo vai sair de carro e não, gravar pelo rápido, amor de buscar Deus, né? uma esposa aí. Não é isso, é. mas o que eu tô querendo dizer é que o quanto as pessoas estavam entregues à vontade de Deus. Tinha um propósito para aquilo ali, ali era uma mensagem que Deus queria passar pro próprio povo de Israel. Sim. Então, Deus não vai pedir para te fazer alguma coisa sem ter um propósito, sem ter algo, né, ali no meio daquilo ali, e obedecer à vontade de Deus não é algo confortável. Não é porque a nossa vontade ela não é anulada. A gente continua tendo a vontade. O que eu quero isopor. O que eu quero não é obedecer, é concordar. Tipo assim, ó, vamos tomar uma água, vamos tomar uma Coca-Cola. Isso aqui, não tô obedecendo a proposta, tô concordando, porque é o que eu quero fazer. Eu tô acordando, tá junto. Obedecer é justamente quando o cara me diz pra fazer aquilo que eu não quero. Vai lá e, sei lá... Cadê o Thiago? A gente tá esperando o Thiago pra finalizar aqui. O Thiago tava entrando lá no bigode quando eu passei por ele de Uber. Só ele? Não, ele é Josi e o Matias. Então não vai voltar. Mandou uma mensagenzinha aí, o Maurício pergunta se Deus... A produção, é Maurício. Produção. Ele ficou de trazer o nosso lanche, não ficou? Volta pro assunto bem. Acho que ele já tá em casa. Não, a questão... Não tá fazendo a nossa vontade. Não, não tá acordando. Que a questão de obediência é justamente, tipo assim, fazer o que eu não quero. Não quero, mas vou. Não vou, exatamente, me submeto. E, tipo assim, a vontade de Deus, nem sempre a maioria das vezes a gente não vai concordar. E não tem nada a ver com a nossa. Mas só que, tipo assim, é essa questão. Eu tô totalmente entregue. Daí a gente, por exemplo, mete o pau, por exemplo, no jovem rico que ficou brabo que Jesus mandou ele vender. Cara, se Jesus pedisse coisa muito menor pra gente não ia. Sei lá, se hoje Jesus chegasse, tipo assim, fica, sei lá, 1 ano sem um celular na mão. Cara, 90%... Dou o teu iPhone na mão pro Jackson. Olha a cara dele ali, ó. É muito menos que o jovem rico tinha. Cara, a gente vai e olha a carinha dele lá, olha lá. Mais, e o negócio que eu aprendi com Deus é quanto mais tu cede pra ele, mais ele te vai te pedindo. Então vem, parece que ele vai puxando uma cordinha assim, ó. Eu profetizo na mansa. E vai puxando uma cordinha e vai estreitando um relacionamento. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas, elas chegam num lugar, é como se chegasse na porta, olhasse pra dentro, visse o que tem aqui dentro. Não quero entrar aí. Como se tivesse medo daquilo que vão viver com Deus. Porque Deus não anula as nossas vontades. E eu achava que Deus ia anular as minhas. Muito antigamente eu acreditava, a vontade de Deus é essa, então a minha vai ser igual a dele. Mas não é assim que funciona. Então, tem que ter o ouvido sensível à voz de Deus, tem que ter o coração disposto a fazer a vontade de Deus, e nem sempre a gente faz. Sim. Embora eu tenha a disposição de fazer, tem dias que eu amanheço teimoso. Mas é que tu vê que, tipo assim, também o envolvimento com Deus e essa questão de tu ir abrindo mão vai te conduzindo a um relacionamento com Deus que depois não tem mais volta, na verdade. E tipo assim, tu vai entrando em umas situações que depois tu vê assim, cara, não tem como voltar pra trás. Já vim até aqui. Não dá pra desviar. Não dá. E tu entra assim em umas coisas, Deus vai te guiando pra algum... O próprio profeta Elias, né? Ia dizer isso. Entrou, vamos lá, aquele oba-oba do... Eu digo as minhas palavras, hoje a gente vê o oba-oba de fazer todo aquele... Lá no Monte Carmelo e tal. Tá, e depois a perseguição. Tá, e aí, olha pra onde é que ele foi. Lá pro Ribeiro de Querite se esconder. Depois foi lá na casa de uma viúva, pobre ainda a viúva. Pedir, ser sustentado por ela. Ou seja, Deus vai te levando pra um funil assim, ó, que não tem, cara. Depois de tu abrir mão de um, tu vai abrindo de outro, tu vai entrando pra um estágio de dependência de Deus que não tem mais pra onde tu voltar. E aí já era isso aí que muita gente sabe. Cara, eu entregar pra Deus daqui a pouco o seguinte, ó. E dá uma loucura na cabeça de Deus. Dá um estalo na cabeça de Deus lá de te tirar do teu emprego, te deixar 2 anos desempregado. Não é uma via de regra, mas pode acontecer. É que Deus, ele gosta de fazer umas coisinhas que a gente não... Assim, parece que ele gosta. E aí não adianta, aí não tem, velho. Tu já entrou, tu já tá lá. E aí tu vai fazer o quê? Tu tá com Deus e não tem, tu vai ter que só te render. E é aí que o pessoal tem medo. Eu falo, vivi experiência, coisa que eu não gostaria de viver. Tô
Tô com 20 e poucos anos, não vou falar o certo. E eu tô até hoje solteiro. Cara, não é por uma opção própria minha. E também não é por assim, ambaque, É por exigência assim, Abner. Não começa a dizer que não é. cara. Não bota Deus no meio do teu futuro. Exige um monte de coisa que tem que fazer um monte de impossível encontrar numa única pessoa e quer botar a culpa em Deus. É igual o financiamento da Caixa, imobiliário da Caixa, que eu tô lá lutando lá, que eles pedem até o meu DNA, eles estão pedindo. Tem um cara bom pra fazer um meio campo. É mesmo? Depois eu vou te passar um... Miquel também. Eu vou te passar o WhatsApp dele depois. Mas a questão, tipo assim, ó, não é das minhas exigências. Mas eu sei que não é o tempo. Talvez daqui pra frente hoje seja. Mas até uns dias atrás aí, ó, eu tinha certeza, cara, não é. Deus não quer isso. Eu tenho algo pra fazer ainda na condição de solteiro. O que aconteceu de uns dias pra trás pra cá? Que já a sarça queimou e a voz ecoou. Recebeu o currículo certo? Oh, Deus, hein? Mas o Abner, assim, ele recebe o currículo quando tá contratando, não passa no teste de experiência. Não, mas é que na mão já tem coisa que não adianta, cara. Eu vim aqui, entreguei minha vida inteira pra Deus. Cara, eu não sou perfeito, sou um baita de um caco. Eu sou o maior dos pecadores e eu luto contra mim mesmo, assim, que tem vezes que só Jesus na minha vida. Eu sou um cara de uma natureza ruim, de uma natureza assim altiva. Eu sou um cara muito teimoso. Fala, Deus! E não te passa também, né? E não fica oprimindo o espírito aí, produção. Deixa o espírito falar. Baixa essa plaquinha aí, produção. Liga a mangueira aí, fica jogando um balde de água fria. Os dois aqui, ó, tentando absorver alguma coisa e tu querendo cortar a gente. Nunca consegue plantar a semente quando tá. Corta lá em cima. Corta quando tá a audiência tá subindo. Não tem audiência hoje aqui, a gente nem sabe como é que tá. Mas, tipo assim, apesar de todos os pesares, de todas as minhas falhas, das minhas debilidades, e dos erros e das quedas, eu nunca desisti do caminho. Então, tipo assim, aconteceu um erro, mas eu, cara, lutei contra mim mesmo e busquei graça de Deus e fui vivendo até aqui. E não parei, tô lutando e vamos indo e toma uma e dá outra e vai. Eu não vou agora, com 20 e poucos anos, simplesmente atirar pra cima. Não, já tô chegando na idade, vou casar com a tia Tina qualquer porque tá chegando. Não vou. Ô Zé. Não, cara, porque eu sei pra que Deus tá me conduzindo. A minha vida a melhor escolha que tem. Tá me atirando. Eu casei com 20. Eu peguei e falei pro Soneca. A gente anos. tava com uma desconfiança, eu e o Soneca. Aí eu peguei e falei, não é possível que eu tenha ficado com a mais espiritual de todas. Quando eu olhei a pessoa que nós desconfiávamos que era, eu falei, não, o Abner nunca. Não. Impossível, nunca. Duas coisas sobre esse assunto. Não. A primeira é muito minha amiga, eu amo ela. Amo mesmo, de paixão. A Thalita é muito minha amiga, mas se ela fosse tão espiritual, eu não teria namorado contigo. Não, mas olha só, eu desconfiei de uma pessoa e eu vi o Binho. Só que quando eu peguei, eu comentei com o Soneca, será, Soneca? Só que quando eu vi a pessoa no culto, meio assim, não é. Não dá, não cabe, não fecha. Alguma coisa tá errada. É impossível. Todos esses anos aí tu ainda suspeitar, capaz. Não, mas é que eu não tava vendo. Aí quando eu olhei assim, aquela coisa perdida. Não, assim, mas cara, é assim, ó, quando Deus. Onde eu estou, quem sou eu? Quando Deus tá no negócio, assim, e é uma coisa que eu digo assim, ó. Eu me chamava que, tu tá virando titio. Porque todo mundo casava e namorava e eu, né? Eu sou o quê, então? Só segurando vela lá. E aí, mas Cala até tua boca. quando chegou a hora, cara, foi algo assim, ó. Sabe? Então Deus providenciou tudo, encaixou tudo. E quando eu vi foi lá na Aparecida buscar tua bênção. Fui lá na Aparecida no dia 7 de setembro de 2011. No dia da independência eu perdi a minha. E aí... Bela piada. E aí, então assim, ó, e Deus vai providenciando tudo. Se eu for pegar e parar e olhar pra trás, aquela gurizada que muitas vezes o pessoal que tirava sarro da minha cara me chamava pra titio, isso e aquilo, cara, tem gente que já tá no segundo, terceiro casamento. Divorciado, pagando pensão, fugindo da justiça. Nem na igreja tão, entendeu? Mas eu foquei o quê? Digo, não, eu vou com Deus.
O resto é o resto. Na hora certa. Eu como queria muito, namorar, né? Enfim, toda a função ali. Que toda função, Jackson? Toda a função do namoro, né? Porque depois, né? O noivado, casamento, todo mundo quer a benção. E aí E o que foi? Olha lá, nossa produção tá cortando meu barato aqui. O bombeiro lá. Tem sempre deu o diabo não veio no secretário. E, cara, eu servi a Deus, priorizei Deus, que eu disse, na hora certa, Deus vai. E foi o que realmente aconteceu. Não me arrependo. Não, digo pra quem tiver que dizer, vão pegar e vão fazer. Porque depois, quando tu casa, aí a própria Bíblia diz, o jovem, quando ele é solteiro, qual é a prioridade dele? A obra do Senhor. Depois que ele casa, qual é a prioridade dele? A mulher dele. É a família. Então muda. Então todo esse tempo que tu tem aí pra fazer a obra de Deus, cara, vai. Porque depois tu casa... E é muito difícil tu pegar alguém no mesmo pique que tu ali, que tem aquela mesma entrega. Não, e assim, ó, e dificilmente... Tu já ouviu aquela coisa dos opostos se atraem, né? Que o pessoal fala, né? Então, realmente vai um balanço ali pro teu casamento. Se tu é mais... né? No 220, tu vai encontrar um 110 aí no meio, aí que vai dar pra dar uma equilibrada, não necessariamente, mas né? A psicologia lá. Ó, a psicologia já tá falando. Ô, Maurício, tu tá no bastidor, tu não vai te manifestar. Mas o. Semana que vem tu fala. Até a voz, até a voz. Mas é algo que. Olha que eu. Oxe, eu faço. Mas depois, quando tu casa, as tuas prioridades elas mudam. Elas mudam, porque tu tem uma família que depende de ti, em todos os sentidos. Então aquela predisposição que tu vai. Não entra muito em detalhes, não vai casar. Eu vou fazer a obra. Não, é que, cara. Ela é tão calminha. É aquela. Só um pouquinho, olha. Mas que coisa, pressura. Não adianta me oprimir, eu sei quem é que tá aí. Hoje, por exemplo, vocês aqui, se vocês querem hoje ir pra uma vigília, passar a madrugada inteira na vigília, amanhã vocês vão pra uma consagração de manhã, depois vocês vão chegar em casa, vão dormir, vão, sei lá, eu fazer o quê, e depois ir pro culto. Tá tranquilo. Já o cara que é casado, que tem filho, não dá pra essa fazer mulher isso. já não quer ir, não vai, dá complica. Entendeu? Viu, Binho? Consegue uma aí que gosta de vigília também pra trabalhar no operacional, pelo amor de Deus. Tu tem que estar ali, ó. Todas trabalham no operacional, não vem com essa. O teu objetivo, e lógico, isso aí tu tem que levar em consideração na hora de tu decidir. Viu, Joab? Isso, na hora de tu decidir qual é o teu projeto de futuro dentro com Deus. Daqui 10 anos eu quero ser um pregador, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Tá. Quem é aquela pessoa que tu tá conhecendo, tá ali do teu lado ali, ó. Ela vai te não avacalha, querido. Não avacalha, querido. Deixa quieto. É brincadeira. Ele vai me xingar nos microfones. Aquela pessoa que tu escolheu. Por favor, não tira isso. Bota com tudo isso aí dentro. Agora eu entendi. Aquela pessoa que tu tá namorando ali, ó, ou que tu quer casar. Ela vai te ajudar a cumprir o propósito que Deus tem na tua vida ou não? Isso aí tu tem que levar em consideração. Porque, eu sou um cara que gosta de vigília, que gosta de isso, gosta de aquilo. Aí tu vai casar com uma pessoa que não gosta daquilo ali. É óbvio que vai dar um conflito. Se já no namoro uma vez eu queria uma que não tinha nada a ver comigo, lembra? O casamento vai ser pior. Lembra, Vinho? Ele pensando. Mexe aí na tua memória. Pelo amor de Deus. Vai pensar que teve várias mulheres. Não, esse final aqui tu pode cortar. Ele tá dizendo pra cortar ali, então corta. Manda que nem aquela música. Já tive mulheres de todas as cores. De várias não combinava comigo, não gostava de vigília, não gostava de gente. Não, de gente também não sou muito chegado, mas tudo bem. Então, gente, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast, porque agora a gente tem os bastidores aqui que estão nos oprimindo. Agradecemos vamos gravando, que daí já fica pro próximo. Agradecemos a presença do Joab, do Soneca. Espero que tenha surtido efeito as palavras aqui ministradas. Guri, só antes de vocês se despedir, e vocês estão já namorando, como é que tá essa vida de vocês aí? Estão
juntando as escovas de... Vocês não tinham tirado a barba falando nisso? Não, a gente raspou o cabelo. A gente desistiu de tirar a barba, vai ficar muito estranho. Não viu o deboche dele. Tá, vamos, tem que encerrar o negócio aí. Abaixa o espírito do Maurício sentir agora. Pode responder primeiro, vai lá. Não estou. Vai. Hã? Não tô na Pretensão? Não, mas tu tá com 18, né? Nem tem que pensar O Soneca nisso disse aí. que dá muito gasto. Que ano você tá? Mas é verdade, Job, a verdade tem que ser dita. Agora vai ficar mentindo aqui pra amaciar a ego. Mano, deixa eu te falar uma coisinha, né, mano? Olha, Deixa eu te tu falar uma segura coisinha. a tua- Ó, Olha, a não gente me vai catuca. se estressar aqui dentro Não me dessa... cutuca, não. Eu sou Não, vai descontrolado. estudar, vai pra faculdade depois. O Samuel tá fazendo enseja na sexta série aí. Já, nem pode começar a namorar, então. Já estão, primeiro lugar, estão Não, trabalhando? não tem condição de pagar uma casquinha. É, tem que, ó. Ah, Não, mas vamos ser Graças a sinceros. Deus tem muitos não começa com a dividendos aqui Juliette, porque nessa ele sala. Vamos pagar o Soneca, porque eu devo 20 reais pra Não, ele. ele que tá me devendo um baita de um chinelão. Vou encerrar. Não fico eu posso ofendido dar no meus bagulho. agradecimentos aqui, dá pra senhor ir embora? Não, tem que Não, responder tem a que pergunta. falar, eu já falei, agora tu vai falar. Fala o quê? Tá, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim, ó, antes de encerrar, que nós estamos falando aí o seguinte, das gurias que entram na vida de alguém e são usadas, às vezes a situação, né, pra... Não, pode ficar que também vai responder, pra tirar o cara Eu sou do... casado, cara. Pra tirar o cara do caminho e do propósito que Deus tem pra ela, ou seja, serve de atrapalho ali, né, e fico ali, né, como é que eu vou dizer, enrolo. 20 anos falava na minha época. Vocês já enrolaram algumas gurias aí por aí, tiraram as gurias do propósito? Vocês hoje teriam coragem de bater nos peitos e dizer assim, não, cara, pai, eu naquele momento eu tava louco, deu uma coisa na minha cabeça e pá, eu dei um espaço pro diabo. Não tem nada de dedinho, deixa rodar o bagulho. Porque tem gente que precisa ouvir isso aí, ó. Porque sabe o quê? Pede perdão depois. Combate os outros, tipo assim, não, o diabo vai botar alguém no meu caminho pra me tirar. E às vezes vezes eu tu é alguém, tô sendo usado pra tirar alguém do caminho. Vocês que já tiveram essa experiência, bah, cara, eu tô enrolando essa guria aqui, essa guria aqui. Eu tô travando, eu tô amarrando os pés dela. Vocês já tiveram essa... Não, fica me olhando assim, ó. Porque pra mim, o Jorge não tá enrolando nada. Vai. Não, depois ele vai responder, vai, começa por ti. Se a pergunta não foi pra mim, não começa. Foi pros dois. Ah, sabe? Ah, tá, eu já fui usado pelo... Mas eu sei que eu poderia ter evitado muita coisa e que se eu tivesse evitado, a minha... Não, ser usado. Toca só no ser usado, não vai mais lá. Não, eu poderia ter evitado muita coisa. Tipo, ajudaria muito na minha questão espiritual também. Eu não teria me perdido tanto, porque o principal do bagulho ali que aconteceu foi isso. É enrolação, nunca vai nada pra frente e foi isso que eu me perdi. Sim, se sentir que tu tá enrolado e também tá enrolando alguém. Tipo, os dois estão... Estão se enrolando ali e não vai nada pra frente. Exatamente. E foi nisso que deu uma perdida ali. Não, mas eu gosto Aqui é da muito sinceridade das pessoas. E o legal que disso aí, falando nisso até, a respeito, né, de atrapalhar a vida das pessoas, de ajudar e toda aquela função, assim, né? Namã, quando é que sai o casamento? Tá enrolando Tá mais perto do que né? vocês imaginam. Hã? Tá mais perto. Eu tá escuto mais Terninho hoje, tu É. já tá com o Eu terninho, já escuto tá isso ali, desde ó. 2000. Cala tua boca, Escuto não isso desde tô te perguntando nada. 2020. Responde as suas Desde perguntas. Capaz de eu 2020 casar eu primeiro. Ah, porque as minhas tu quer Cuida responder. da tua área. Porque as minhas tu quer responder. Eu não quero responder as tuas perguntas. Ah, não começa que a gente vai se estressar. Tem que ser esse ano, tu sabe que chegou Não, eu ganho uma bombada só, tá louco? Ah, quase 30 e não casou Não, ainda. eu não posso. Tu quer ser que nem a irmã que ficou 9 anos ali na Almada? Não, uns 2 eu queria. Esse ano eu só tive um temperinho assim, ano que vem eu quero participar de novo. Não, mas daí participa como líder. Participar na banca aqui embaixo, vendendo. Vendendo camiseta. Tu, Soneca, eu gostei do Joab porque é o seguinte, ele falou uma coisa que é certa. Não, meu, eu me enrolei outros e fiquei ali, ó. Soneca, Te todo mundo sabe terceiriza, que bota sim. tudo pras costas do diabo. Fala aí, responde. Eu ontem. Não, é mais Pra tu ou ver menos- como anda a fama. É mais ou menos. Como é que é? Não, pô, que eu te conheci ontem, pra tu ver como anda a fama. Vai, Soneca, responde. Não, é mais ou menos a questão do Joab. Mas não tão. Mas tu foi mais também. enganado, tu mais serviu de tropeço ou mais foi tropeçado? Como assim?
Tu mais derrubou ou foi derrubado? Não, nunca ninguém me derrubou. Ai, soneca no sentido de te afastar de Deus, se envolver com uma pessoa e te afastar de Deus. Tu mais se envolveu com as pessoas e afastou as pessoas de Deus ou mais te afastaram de Deus? Não sei. As pessoas que eu tive relacionamento Não era nenhuma delas, era cristã. Elas não sabiam que eu era também. Picosés, né? Picosés, meu chapéu de pau. Ai, vamos encerrar Mas então, não prometi gente. casar, né? Igual. Ou soneca. O dia que eu amanhecer, o dia que eu pegar e mandar uma mensagenzinha pra ti, tu vai ter que tocar, tu só vai tirar as músicas. Meu casamento. Ninguém Ninguém manda em mim. Casamento? Eu odeio tocar aqui. Não, eu vou casar em nome de Jesus. Tá mais Esse perto. ano. Ô, Não, esse Glória! ano não. Eu não gosto de número ímpar. Ai, sempre uma desculpa, né, cara? Baile sempre Não, é uma mas onda. não. Quantos anos tá enrolando a guria já? 4 anos. Não, mentira que tu tá Faz 4 4 anos. Tu tá 4 anos com ela? E nunca falou sobre casamento. Não, na realidade, se for contar as idas Vamos e me volta, retirar do as ambiente. vindas e ida, começou em 2016. Faz quanto? Bah, 8. 8, Ah, mas é que... 6 anos já. Como? Tá, decide 8 ou 6. Dia 16. muito forte. Faz 7 anos. É, 7. Ô, namoro. A primeira vez que a gente namorou foi 16. Não, Mas já não, passou mas é da que teve hora, a né, pandemia, mano? não conta. Não, claro que conta. Pelo amor de Deus. Já passou da hora, né, mano? Dá conta da tua Eu vida. namorei 2 anos e pouco. Olha, se eu for contar o que eu sei e os áudios que eu tenho no meu celular antigo aqui, ó. Cala Vou tua contar o boca, que eu sei Abel. também aqui. Vai dar Botar na mesa aqui, expulsão ó. na pista aí. Quando é que é a próxima reunião do Ministério me passa aí pra nós agilizar? Não, eu cheguei aqui, a alvorada é vida nova. Tá contando só a partir do momento que eu tô aqui, ó. Não, mas ó, vamos agilizar seu casamento aí. Deu? Não, ano que vem, em nome de Jesus. Sempre essa Ah, desculpa. janela. Aí chegando ano que vem ele fala, bah, não gosto de número par. Eu quero A ficar... coitada da a guria não te bota uma pressão, cara. 7 anos enrolando, né, mano? É muita Não coisa. é 7 Se anos, se não até namora ali. 7 anos. A primeira vez que nós namoramos, ó, foi assim, ó. Nós namoramos a primeira vez em 2016. Já podia ser pai. Com licença, não me perdoa, tem criança. E quer casar. Vai na O casa que da que mãe. é? Não, eu gosto dos filhos dos outros na casa dos outros. Na casa da mãe vai ter vários bacurinhas quando ele casar com a cabelo. 7 crianças. Bota Não, mas eu não sou chegado em criança. teaser aí não- do não- caso não- de família. Não sei ter filho. A primeira vez que nós namoramos foi em Dá uma de Fábio 2016. Porchat agora e tu falou com ela já sobre isso? Ela também não quer Não, ter filho. eu não, tipo assim, eu não me vejo pai hoje, mas amanhã pode mudar. Claro, porque não tem é como que nem ser aquela hoje, coisa, solteiro. é a O que que ela vontade acha de disso? Deus. Ah, a Thalita, ela tá se formando, ela quer fazer a faculdade dela, fazer a carreira dela também, é o que a Mas gente tu sabe que conversa. se tu pedisse ela em casamento, ela mudava a faculdade dela pra Porto Alegre. Não vem querer botar essa Só um justificativa. pouquinho, ela falou de filho, não falou de... Eu não me vejo pai hoje, mas é aquela coisa, se Deus quiser, não tem o que fazer. Mas não é Deus que quer namorar. Não, mas é que eu não me vejo pai, eu não sou chegado em criança, eu gosto das crianças na Tá, casa produção, dela. já Eu entendeu, amo já. meus afilhados, e aí eu pego, eles vêm de vez em quando, vai com a tua mãe já, vai pra lá. Porque eu não tenho muita paciência, A assim. produção tem que ir embora amanhã, trabalho. Só um pouquinho que eu tô terminando o raciocínio. A primeira vez que nós namoramos foi em 2016. E aí a gente namorou poucos meses até 2017. Ficamos sem nos falar de 2017. Cala tua boca, Maurício. Tá aí encalhado e entregar o negócio dos outros. Eu tô mais perto do casamento que tu. Tu tá me provocando. Tu tá me provocando. Ah, é, Maurício? Tá escondido? Tá no esconderijo? Ele tá fazendo as coisas na moita. Quem faz na moita é porque tá aprontando. Aí... Não começa também, né, mano? Ah, é, Binho? Não, porque é o seguinte, ó, não vem querer baixar essa lei aqui em cima dos guri, que eu sei da real história do bagulho. Qual a história do Se não- bagulho? Para, mas não bota essa... Vamos abrir Tá, aí a gente terminou... Vamos pedir umas ligações pra irmã Ana aí, mais uns pessoal aí, ó. Eu gosto de nomes no bagulho. Eu sou de dar nome. O que tu fez? Cala tua boca, por que cala a boca? O que tu usou Eu falo bagulho. Tá, daí a gente... Dá só pra terminar o negócio aqui, ó. Então, Não dá pra falar que não dá. Envolve muita coisa, convenção. E aí a gente terminou em 2017, voltou a se falar em 2018 e só voltou a namorar em 2019. É santinho na igreja. Não, Eu vou ficar quieto aqui, senão... gente, nós estamos encerrando mais um capítulo do podcast. Semana que vem nós estamos de volta. Daí, Nós gente, estamos você de nem volta sabe, ó. pra mais um episódio. Desliga esse negócio. Semana que vem nós vamos estar falando sobre Namã e cinema.
Não, se é o cinema, então não tem problema. Bora. Não tem? Tem Quem certeza? olha a igreja? Vamos fazer o seguinte, ó. Próximo programa, o Miquel vai estar aqui junto e nós vamos abrir toda essa pauta aqui, ó. Vai ser, ó, uma delícia. Na mesa vai estar o celular antigo do Abner. Vamos soltar Paga áudio. esse podcast do lado. Também. O Edson também tem que estar nessa mesa. Edson e a irmã. Acabou já? Tem que se Edson e a despedir. irmã. Fala o nome dela, mano. Todo mundo sabe quem é. Menos eu, não sei nem quem é quem Vai é. saber, daqui a pouco tu vai saber. Vai, encerra esse negócio uma vez. Ó, vocês têm que se despedir. Semana que vem eu vou estar aqui de novo, mas tchau pra quem namora e é isso aí. Paz, gente, até semana que vem. Quinta-feira, o Mada Talks. Isso aí, tchau. Adeus. Deu? Paz de Cristo. Gravou, né, Maurício? Eu espero que tenha gravado. Vai chegar no Maurício. Tava no ar ainda. Meu Deus. Eu tava dando coisinha. Quem é que tu andou aprontando com essas gurias aí,